Fala aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod For You Cast. E hoje nós estamos aqui com um assunto que vai fazer você ficar pensando e vai ser divertido. Não é isso aí, Van Clay? Rapaz, se não der briga, né? Se não der briga? Se não der briga. Então tá, eu gente. gosto da Trouxe polêmica. lutador aí? Vamos colar os microfones aqui, tá? Eu gosto da polêmica, irmão. É. Mas o assunto é bom, todo mundo quer fazer um virar dois. E esse cara é o cara que faz um virar 3, 4. Como é que é isso? É mágico? Rapaz, o cara é o cara dos investimentos. Investimento. A gente vai falar hoje com um cara chamado Álvaro Wilson. E aí, Álvaro, obrigado por ter vindo, cara. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui do grupo aqui. E com certeza vai ser um prazer aqui trazer essas informações, trazer essa polêmica. Porque é uma polêmica. É uma polêmica. É uma polêmica. A nossa cultura brasileira não é de investidor, é de empreendedor. Uhum. E a gente vai trazer aqui algumas histórias muito interessantes. E alguns assuntos aqui que com certeza vai ter muito comentário aqui. Então, vamos embora pra cima. Falar em dinheiro sempre é bom, né? Quando entra, né? Porque o pessoal é ruim quando tem que sair, né? Quando tá no vermelho. Álvaro, como é que você começou isso aí? Eu sei que você teve uma carreira diferente no Brasil. E aí mudou, foi pra Europa, hoje tá nos Estados Unidos. Como é que foi esse comecinho seu? Vamos lá, é óbvio, a gente, como todo brasileiro, né, no Brasil, a gente começou trabalhando ali atrás das câmeras ali, como aqui eu vejo que o pessoal mata um pouco a saudade, né? Você gosta desse mundo aí, né? Gosto desse mundo. E a gente foi durante 17 anos, trabalhamos no grupo da segunda maior emissora brasileira, TV Record, até que um dia a gente recebe um convite para cuidar das Olimpíadas de 2012 em Londres. A missão, né? Um desafio, a Record tinha, vamos dizer assim, foi a primeira Olimpíadas, não podia errar. Tinha que ser a Olimpíadas da história. Que foi o que ganhou os direitos da Globo. Foi, ganhou o direito, um leilão. Foi história ali, né? Tem história pra contar aí. E aí, depois de 17 anos ali no Brasil, tomando conta ali de Espírito Santo, Goiás, Brasília, a gente foi ali para Londres e começamos, então, fora do Brasil, ali na TV Record. Fizemos as Olimpíadas ali como... foi conhecido, um excelente trabalho, graças a Deus, muitas notícias jornalísticas, a gente tem muita matéria lá, inclusive de Londres. A gente conseguiu conquistar em Londres um respeito pela comunidade de língua portuguesa, porque a Record se tornou o primeiro veículo de comunicação local que levava notícia local para a comunidade de língua portuguesa. Até ali não tinha antes. Até ali não tinha. Era muita repetição. A Record, hoje eu posso dizer, não estou mais lá, mas a Record e a Globo, né, tinha muito essa questão de retransmitir o Brasil. E a TV Record, como ela tem algumas questões religiosas de retransmitir a programação local, ela sempre montava nos países dela alguma repetidora. Então, como eu fui para lá pro objetivo das Olimpíadas, já assumi também essa emissora ali em Londres. E ali a gente começou então a fazer, já que tinha uma repetidora local, eu falei, por que não vamos fazer um jornal local aqui? Já tá com meio caminho andado? Engraçado que o primeiro programa que a gente fez lá em Londres chamava-se Página 1. E era basicamente uma jornalista com os jornais britânicos traduzindo as primeiras páginas. E virou ali. Virou sucesso aquilo. Ninguém saía de casa sem assistir aquele jornal, chamava Página 1. Tá até hoje no YouTube. Era uma tradutora, então, basicamente. Era uma tradutora, porque a gente tem essa dificuldade de entender ali. Então ela pegava os jornais ali e ficava traduzindo. O tabloide, The Mirror, tá dizendo aqui que a rainha tá com caso. Aí era aquela coisa ali. Então foi muito legal, foi o primeiro programa. E a gente viu que isso deu um sucesso. Eu comecei a criar outros programas. E tivemos vários programas lá em Londres. Você era editor? Não, eu era o diretor geral da emissora. Que da hora. E aí a gente ficou lá até 2012, quando acaba o contrato. E aí o Brasil estava muito bonito, né? A Dilma estava fazendo um excelente trabalho em 2012. Perfeito. A gente recebe então um convite para voltar, não quisemos voltar. Obrigado. Acho que ficar por aqui. Eu acho que não tinha como, minha esposa não queria voltar. E eu acho que tudo tem um ciclo na vida. Eu acho que ali encerrou o ciclo. E como a gente viajava muito para Portugal, então a gente tinha uma diminuição em Portugal, decidimos, vamos ficar em Portugal. E aí fomos para Portugal. Chegamos em Portugal, não dá para ser diretor. Não fui bater em canal de TV português para ser diretor. Dá uma vaga como diretor geral. Não tinha, então fomos para aquela vida de todo imigrante. Fomos para as obras, né? Natural. Começar do zero, começar de novo ali, E como eu olhava para Portugal e peguei uma época em Portugal, 2002, muita obra, todo lugar que você olhava era obra. Eu falei, isso aqui deve ter alguma coisa, vamos fazer alguma coisa aqui. Então a gente chegou em Portugal, começamos a mexer com obra, só que eu não entendia nada de obra, mais de 20 anos em televisão. Falei, tem que aprender de novo, né? Começar de novo. E aí eu fui trabalhar como auxiliar de pintor.
é até difícil a gente aprender, mas a vida é assim. Tem hora que tem que pegar. Eu falei, eu tenho que conhecer pessoas, tenho que saber o processo, como é que funciona esse país. E fui ser auxiliar de pintor. Mas a gente sabe, a nossa cabeça já não é mais a mesma. A gente, como líder, o diretor lá fazendo eu comecei a isso aí. organizar a obra. A gente pode fazer isso aqui. O que você acha de pendurar a tinta aqui para ficar mais fácil para ti e tal? Aí comecei a ajudar o eletricista, comecei a ajudar o... Moral da história, o português que era o responsável Falou, da esse obra, menino falou, aí- esse cara é diferente. Supervisor. E aí ele começou a me chamar muito para perto e ele me apelidou, me deu um apelido, Zuca Burro. Ó, carinhoso. Muito carinhoso. Zuca Bem burro. estilo português, né? Bem estilo, Zuca Burro. Mas o que é Zuca? É Brazuca. Ah, Zuca de Brazuca. Brazuca. Brazuca de brasileiro era chamar Zuca Burro. E burro E é o de burro é porque inteligente. a Dilma- Burro, a De Dilma não era ser presidente. inteligente. De não ser inteligente. Mas é porque eles são muito diretos, né? Sim. E era uma forma dele, tipo, me despertar e eu falei, tenho que aceitar isso. Muitas vezes a gente tem que engolir um pouco o orgulho. E assim, foi dali eu comecei a aprender. Ele me chamou muito para perto. Eu comecei a aprender como é que ele fazia, como é que ele ganhava, como é que... Até que eu falei, olha, um dia ele perguntou, você quer comprar um imóvel? Eu falei, quero, vou comprar minha casa própria. Ele falou, Zuca Burro. Não é aí, né? Não, você vai pegar o seu dinheiro para comprar uma casa própria? Eu falei, mas é a única coisa que eu tenho. Ah, Ele falou, vocês brasileiros, vocês não pensam como europeu. E aquilo ali Deu um clique. deu um clique, realmente. Aí ele falou assim, olha esses carros, olha essas casas. Você acha que esse pessoal compra como? À vista? Eu falei, não. Então, vou te ensinar. Você vai pegar o seu dinheiro, você vai em 4 bancos diferentes, você vai comprar 4 imóveis, porque os bancos não se comunicam. Com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha. O dinheiro que eu tinha, botar aqui yeah. $100 mil para poder traduzir. Então eu peguei $25 mil, botei entrada de 4 imóveis. E esses 4 imóveis, esse sinal de entrada, eu conseguia dividir porque os bancos não conseguiam conversar entre si Nenhum para sabia saber. que você estava devendo outras 3, né? Então ele falou: você vai fazer isso, é assim que a gente faz em Portugal. Eu falei, pô, tem lógica. Aí ele falou: você vai comprar os 4, aluga os 4. Do aluguel dos 4, você Paga um mortgage, paga um empréstimo para você, ou melhor, você aluga e vai morar onde você quiser. Nesse sentido aí, já entrando aí em termos de finança aí, nós brasileiros, a nossa cultura ensina que nós não devemos entrar em dívidas. Dívidas é ruim. Porém, Casas Bahia, a gente vê que Casas Bahia, Magazine Luiza, oferece um crédito muito alto e a pessoa acaba aqui entrando em dívida. Você esteve no Brasil e em outros lugares. Você falou que a cultura é diferente. O ensinamento de base é diferente. Quando a pessoa já é criança, esse ensinamento já é diferente? Cara, isso é ofensivo pra gente ouvir É. que dívida é bom. Por O brasileiro? europeu não pensa assim. Por brasileiro, né? Uma coisa que me foi muito difícil assimilar é isso. Entender que dívida é bom. Quando eu cheguei em Portugal, ele me mostrou aquelas casas bonitas, todo português andando de Mercedes, andando de BMW. Eu falei, pô, esses caras devem ter muito dinheiro. Ele falou, não, isso aí tá pagando 30 anos. 40 anos. E aí eu fui entender que o fato... E aí foi onde começou o pulo, vamos dizer assim, eu entender como que realmente a gente tem que mudar a nossa cultura. E isso despertou em mim um pensamento de pensar como europeu e agir como brasileiro. Pensar como americano e agir como brasileiro. E aí eu entendi que dívida, na verdade, é bom. Então, como é que funcionava em Portugal? Basicamente, como funciona nos Estados Unidos. Certo. Quando você é um bom pagador, você tem um score, você tem lá no crédito. Portugal chama taxa de esforço. Então, você tem uma taxa de esforço, então o banco avalia você pela sua capacidade de pagar. O que aconteceu com aqueles 4 apartamentos? Eles me rendiam 4 aluguéis. Mais o que eu ganhava, eu comecei a ganhar... No outro ano, eu ganhei mais. Naquele outro ano que eu ganhei mais, o banco me emprestou mais, eu comprei mais 4. E aí eu tinha 8. De 8, o banco me emprestou, eu comprei um prédio. E aí eu fui construindo ali o meu patrimônio imobiliário em Portugal. E como nos Estados Unidos, você vai sendo avaliado pelo equity do seu patrimônio. Eu entendi que dívida é bom. A questão não é a dívida, a questão é ser um bom pagador. E que tipo de dívidas também, né? Porque nós fomos criados que a gente respeita muito aquela pessoa que tá vestido com uma tag, que tá vestido com uma coisa de marca. Sendo que às vezes, que tipo de dívida é boa? Que tipo de dívida eu devo olhar pra pessoa e falar assim, cara, parabéns pela sua dívida, pelo tanto de dívida que você tem. E olhar pro outro cara assim, velho, tu é um quebrado cheio de marca. Eu acho que uma das coisas que a gente tem dificuldade é juros.
Não é nem dívida, porque o Brasil, o problema nosso é juros. É ali A que você tem dívida- que tomar cuidado para entrar, porque se no Brasil você pode... Mas Flávio Augusto começou com dívida, cheque especial alto. Só que como trabalhar com isso? A dívida, ela é boa. O problema é os juros. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu conheci um americano aqui, um fundo americano interessante. Os caras pegavam dinheiro aqui, prometendo 6% ao ano, levavam para o Brasil para comprar dívida do governo brasileiro, que paga mais, paga né? 14% ao ano, e trazia o dinheiro de volta, pagava os 6%, sobrava, ficava com o resto. Então, assim, pra você ver como que o Brasil é um país de juros altos. Sim. Então, Sim. o que eu vejo hoje com essa questão? O problema é qual o tipo de juros que você está disposto a pagar. Quando eu cheguei em Portugal, e uma coisa que... tudo Deus tem um propósito no momento, pessoal. Os juros em Portugal era menos 0,5%. Nossa, Credo, Deus. nada, basicamente. Não, eu tinha acabado de chegar quando Portugal ainda estava saindo da crise de 2008. Então, os bancos, eles não estavam financiando imóvel, eles estavam te dando o imóvel. Esses 4... Isso é free money, praticamente, é Pra você 0,01. ter ideia, eu fazia financiamento de 120%. Era 100% para o imóvel, mais 20% para você reformar o imóvel. Nossa, Caramba. Deus do céu. Foi um momento assim... Isso aí era algo que todo mundo fazia lá, Álvaro? Assim, ou ainda tinha... Porque no Brasil, quando um cara sabe desse aí, ninguém sabe, né? Esse é o problema. Eu cheguei numa época que, como todo brasileiro, que pensava o quê? Juntar dinheiro, mandar para o Brasil. Na época, o euro estava 6 e poucos, quase 7 reais um euro. A Dilma estava acabando com o país. Então, como todo brasileiro pensava, vou mandar o dinheiro para o Brasil. E Vai eu tava, multiplicar por na 7. verdade, eu estava numa situação contrária. O meu dinheiro chegou da Record em real e eu tinha que transformar em euro. Então, quase não virava, Encolheu, né? encolheu o dinheiro. Ah. E esse era o problema. Então, eu pensei, não, vou fazer aqui um dinheiro e vou mandar para o Brasil. Mas por quê? Eu não tenho mais plano de voltar ao Brasil. E se eu voltar no Brasil, não é melhor eu ganhar em euro e viver de euro lá? E aí começou a ter esse start. E como um bom brasileiro, eu aprendi que tijolo ninguém bota nas costas e sai correndo. Como Sim, todo sim. bom brasileiro, ninguém vai... Peraí. No Brasil eu vi um vídeo... Não, brincadeira. Você vai falar, como é que o cara correu? Eu já vi os caras carregando vídeo geladeira da- de bicicleta. Não, e aí essa cultura nossa de que tijolo é seguro... Eu falei, eu tenho que investir em imóvel. Por isso que eu fui para as obras. Mas o grande problema, pensar em juntar dinheiro, mandar para o Brasil. Mas eu pensei o contrário. E aí, eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente, muitas vezes, a gente não percebe que as oportunidades estão ali na frente. A gente acaba deixando as oportunidades. E quando eu vi esse português, ele começou a me dar esses toques. E ele já tinha que tanto de imóvel, né? De Não, certo. Né? O aquele cara português- já tava num... Não precisava nem trabalhar. Ele já estava com uma vida muito estabilizada. Mas ele me adotou. E eu achei isso muito importante para mim. Me adotou ali Legal. e eu comecei a aprender isso. E foi quando eu comecei a comprar. Então, saí daquela questão, montei a minha... vamos dizer assim, a minha própria empresa de reforma, né, remodelação, e eu comecei a mexer com obra. Só que Portugal é um país de 1800 e vai lá, né? Eu até brincava, ó, cuidado aí que Pedro Álvares Cabral tropeçou aí nessa pedra aí no chão. Você batia... Lá é Você vai restauração, fa- trabalho você de vai fa- restauração. Não, Fazer uma restauração mesmo. A demolição. empresa chamava restauração, né? Aí, Nem ó. porque você batia na parede daquele lado, caía essa aqui. Muito E tudo antigo. histórico, né? Tudo. Não tinha esse problema, não? Dos que chegavam e falavam, ó, aqui não pode demolir, não, irmão. Muitos. Tem, não tem? Eu comprei um prédio uma vez de 1938. Nossa. Você não podia tocar na frente do prédio. Caramba. Inclusive o pedreiro quebrou uma parte, o cara foi lá, tirou uma foto e mandou a gente botar igual, porque senão tinha uma... Nossa, Deus do céu. Tinha Tá muito ligado? disso. Por dentro você podia mudar, mas por fora tinha que é conservar. 1930 alguma coisa. Muita coisa antiga. Mas isso foi uma coisa que eu peguei e isso começou a despertar em mim esse negócio do investimento. Poxa, a gente tem que começar a pensar diferente. E foi aí que a gente começou no mercado imobiliário lá de Portugal. Né? Começando nessa situação de comprar, alugar. Na verdade, a gente pensa como todo brasileiro, né? Eu montei a empresa de limpeza, a empresa que alugava. É uma a empresa... trajetória, né? É um filme que todo mundo Todo mundo se identifica. Acordar às 5 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, que você começa a querer ganhar dinheiro de todos os lados. E muitas vezes eu comecei... E aí o que eu achei interessante? O português, 5 da tarde, estava tomando café, andando de bicicleta na rua. Já deu, já. Eu falei assim, pô, peraí, tem uma coisa errada. Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas aquela é a nossa cultura. Vamos trabalhar. Na verdade, a gente tem que trabalhar. Mas é meio que a mentalidade do escravo, né? Não? Porque a mentalidade do escravo acontece. Ele não sabe se ele vai comer amanhã. Então, o cara passa fome. Aí, de repente, agora começa a ter comida.
cara, eu vou comer e guardar amanhã pra amanhã, mano. Porque eu não sei se amanhã vai ter, então pelo menos eu trabalho hoje, amanhã eu tenho um pouquinho. Se amanhã tiver, eu como de amanhã o que eu guardei e trabalho pra amanhã de novo. Cara, mas eu acho que a mentalidade é do nunca eu tive, agora que eu tô começando a ter, cara, eu preciso proteger isso aqui o máximo possível. E quando começa a ter ali, protegendo o máximo, quer mais, o tempo dele acaba aqui não observando outras oportunidades. E se você saiu do Brasil, cara, assim, tem que ver outras oportunidades. Sempre existe. Tem que ver. Se você pegar aqui o nosso... vamos colocar aqui, Marietta, por exemplo, a Georgia. Cara, você vê pessoas aí, 90%, fantástico, muito trabalhador. Mas quando você fala de investimento, quando você fala falar assim, cara, tô fazendo um investimento que a galera... Não. Eu tenho aqui o meu, tá lá guardadinho, tá até debaixo do colchão e tá lá, tá de boa. Cara, nós estamos em 2025, esse pensamento já acabou, meu. O trabalhador, ele tem que ver o papel, cara. Ele tem que ter o papel na mão, cara. Aquilo ali, é isso aí que é o problema nosso. Qual que é a diferença do português e do americano em termos de investimento? Conservadorismo. Conservador. A Europa, ela é um continente tão velho que as pessoas são muito conservadoras. Você tem uma ideia lá, com juros negativos, o maior rendimento que existe lá, 3% já é um susto. 3% ao ano. Ao ano? Ao ano. Já é uma coisa assim. Se o cara falar 4 é pirâmide, né? Se o cara... um dos motivos de nós estarmos nos Estados Unidos. 6% lá, esse cara é uma pirâmide. Tanto que quando a gente decide entrar no mercado financeiro, lá em Portugal, um português, muito... Né, um amigo Marcos, um abraço se ele estiver assistindo, virou para mim e falou, Álvaro, você está no lugar, você está com a ideia certa, com a estrutura certa, mas no país errado, com a moeda errada. Você tem que ir para os Estados Unidos. E aí ele me conecta com um americano que começa todo o processo de fundo, todo o processo de estrutura para poder instalar aqui aquilo que eu comecei em Portugal. Mas por causa disso. Essa foi muito boa pergunta, porque é justamente isso. O europeu, ele é conservador. Ele é tão conservador que você pode ver que, e é interessante isso, o português é o maior imigrador. Ele migra, ele vai embora. Mas ele vai embora para ganhar dinheiro fora de Portugal, para comprar uma casa para se aposentar em Portugal. É igual o brasileiro, porque o brasileiro vem para cá, ele ganha dinheiro e ele investe no Brasil, ele manda dinheiro pro Brasil. Não. É diferente do português. Porque o português, ele faz diferente. Tanto é que o português, a maior renda do português vem de fora. O português volta para Portugal, mora numa casa em Portugal, mas ele ganha a aposentadoria dos Estados Unidos. Ou ele tem imóveis nos Estados Unidos, o aluguel cai lá. Ou ele tem Londres, África do Sul, França. Então, o português, ele tem essa cultura de, quando ele vai para Portugal, ele vai para viver do que ele conquistou fora do país, mas viver lá, no país dele. Nós queremos voltar para o nosso país, mas construir lá. E aí nós temos toda E aí não tem a renda, mas vai usar até acabar. Não, o problema do nosso país é um problema de que todo o nosso dinheiro perde valor. Sim, com certeza. O problema é que a gente tem o hábito de mandar o dinheiro para lá, achar, não, tem 1 milhão lá, mas 1 milhão em um ano vira 200 mil reais. Acaba. Ele perde valor. Né? Eu sempre falo, quando a gente vai falar de investimento, não vou entrar muito nesse tempo, mas quando eu falo muito de investimento, tem sempre aquele brasileiro que fala assim, mas no Brasil, se eu investir, eu ganho 18% ao ano, tem coisa aqui que eu ganho 12%. Eu falo assim para ele, pega a lista de compra que você costuma fazer e faz essa lista e compra no dia 1º de janeiro. Dia 5 de janeiro. E faz a mesma compra no dia 20 de dezembro. Eu duvido se ela não aumentou 54%. Todo ano. Todo ano. Se ela aumentou 54%, se você fez um investimento que você ganhou 12%, 18%, você está no prejuízo ainda. Isso é verdade. Nós tivemos aqui um rapaz que nós estávamos conversando e ele trouxe uma ideologia muito interessante. Mas, cara, se você pegar esse dinheiro e deixar aqui nos Estados Unidos aqui por 5 anos e não mandar, você já está ganhando. Você não precisa nem investir, você já está ganhando já. Se você mandou para o Brasil, você já está perdendo. O nosso problema é cultural, sabe? Uma coisa que eu falo muito para os nossos amigos e investidores é o seguinte. O problema nosso, e tem até uma coisa interessante, o JP Morgan comprou aquele banco C6 no Brasil, aquele banco digital. Nossa, comprado. Tá todo mundo ficando debaixo do JP Morgan, né? Mas você sabe que eles fizeram uma pesquisa interessante. Tô devendo ele, então. Você tá devendo ele. Mas você sabe que eles fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram 1.000 famílias brasileiras e 1.000 famílias americanas. E eles fizeram a seguinte pergunta. 1.000 famílias de CLT no Brasil, que ganhava até 100 mil reais por ano. E pegaram 1.000 famílias americanas que ganhavam até 100 mil dólares por ano. Para mim, mais ou menos a minha faixa. Eles disseram, se você ganhasse 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, o que você faria?
92% das famílias brasileiras disseram o quê? Eu saio da CLT e abro um negócio. 82% das famílias americanas disseram o quê? Vou investir no mercado financeiro. E foi esse mesmo o resultado? Ou você tá contando uma Foi história? esse o resultado. Tá lá, tá. Porque o público. americano, eu sempre ouvi falar que é o seguinte, que a maioria dos americanos investe na bolsa. Sim, 82%. E assim, 82% dos americanos. é difícil alguém que não investe. Não né? só diretamente. A aposentadoria do americano é, na verdade, uma conta que eles colocam dinheiro, que esse dinheiro é investido na bolsa. Assim, até corrigindo aqui. O nosso grande problema é esse. A gente confunde bolsa com mercado financeiro. Posso desmistificar isso aqui? Bora. Por favor. Opa. Posso lá? Qual que é a diferença entre bolsa e mercado Eu vou financeiro? usar um exemplo para vocês entenderem basicamente o Costco aqui nos Estados Unidos e o mercado. Vamos pegar o mercado brasileiro. Mercado financeiro é o Costco. Mas quando você chega no Costco, o que você encontra? Prateleiras. As bolsas são as prateleiras. Então, quando você quer comprar tecnologia, ações de empresa de tecnologia, você tem a bolsa, a prateleira da Nasdaq, que é a tecnologia. Quando você quer comprar empresas pequenas, que são as baratinhas, que é um risco, você tem lá, por exemplo, vou dar um exemplo, o índice Russell 2000, você tem as bolsas As pequenininhas. maiores ali. Você quer comprar commodity, que é cacau, café, ouro, prata, milho, soja, você tem a bolsa de Chicago. Então, as bolsas são as prateleiras. É como um supermercado. Você tem a área de frutas, você tem a bolsa disso. Então, o americano ele criou um mercado financeiro. E aí eu costumo dizer, quando você entra no mercado, você entra para fazer o quê? Comprar um produto. Qual é o produto do mercado financeiro, então? O mercado. Tem vários lá dentro lá. Quando você entra no Costco, você entra para comprar um produto, Sim. correto? Tem. Então, o Costco tem produtos para vender. Tem. Mas se a gente chama o mercado financeiro de mercado, qual é o produto que você vai comprar no mercado O Costco. financeiro? Investimento? É, Investimento? lá você pode comprar energia, pode comprar várias coisas, tá na prateleira. Mas você compra para quê? Ganhar dinheiro. Então, o mercado financeiro, qual é o produto lá? Ganhar dinheiro. Investimento. Investimento. Então acertei. Você acertou. Uma pergunta. O americano... E fundo é comprar o Costco, né? O americano, A gente chega lá. ele já pega a criança dele, já prepara um fundo já que investe já para a faculdade dele, talvez para... Basicamente a faculdade. Os americanos são muito preocupados com a faculdade. Que, por sinal, é muito caro no Brasil, aqui nos Estados Unidos e não tá dando tanto retorno, né? Eu falo que mais gasta do que tira retorno. O Robert Kiyosaki já é contra há Porém, muitos anos isso aí. É verdade. Porém, a ideologia do salvar... O problema não é quando a gente... agora que estamos novo. O problema é quando fica velho, mano. E o americano, ele tem essa ideologia que... Cara, primeira coisa... Eles entendem que a bolsa de valores que eles colocam... Ela teve uma quebra lá em... Acho que foi 2008. Mas fora disso daí, ela vem sendo... Hoje rende o quê? 10, 12% anual. É básico. Ano passado, 24%. 24%. Ok. Então ele já sabe que, cara, se ele pegar um trabalho ali, ele for aposentado por trabalho, mais o que ele investiu, ele vai estar tranquilo no final da vida. Sabe quem me apaixonou esse país, cara? Ah, O americano pensa no futuro. E eu nunca vi o futuro como americano. Eles pensam tanto no futuro que eles criam um basement lá com todo tipo de coisa para uma guerra. Que a gente nunca sabe o que vai bunker, acontecer. né? Eles criam um bunker lá, tem comida. Você vai no Costco, você come comida que dura 25 anos. Porque os caras estão sempre pensando... Você falou uma coisa muito... Faculdade. Mas não é só faculdade. Os caras estão pensando em Tudo tudo. é a longo prazo, né? Tudo é a longo prazo. Tanto que hoje, quando a gente chega aqui, uma coisa que estranha é... Por que no Brasil, casa é em tijolo e aqui é em madeira? Porque o americano não olha a casa como um produto, como um bem. Ele olha a casa como um produto financeiro. Aqui você não vê ninguém que mora na mesma casa há 10 anos. Não 10, tem, 15 porque anos. ele sabe Cara, que ele precisa. ou ele deu uma valorizada, ele pega o equity dele e vaza pra fora. Refinancia. Ou ele refinancia, compra 2 casas pra alugar. Ninguém fica... Aqui você encontra um amigo há muito tempo, Você já o cara parou- mudou, irmão. Ele não adianta chegar de surpresa que ele não tá lá mais. Cara, você já parou pra pensar como que eles pensam no futuro? Aí a gente, por isso que eu falo, a gente tem que pensar como americano, mas agir como brasileiro. Só que eles não têm a coragem que a gente tem. Cara, ninguém, eu posso dizer pra você, já morei na Europa, fiquei muitos anos em outros países. Eu nunca vi nenhuma pessoa, nenhuma nacionalidade que tenha a coragem que nós temos. Cara. Porque, cara, viver no Brasil tem que ser herói. Ali tem. Tem que ser herói. E tem que ter coragem. Então, a gente tem uma coragem fora do normal. Você vê, o brasileiro chega aqui e começa a ir pra batalha. Faz o que o americano não quer fazer. Só que ele não pensa como americano.
Ele não pensa no futuro. Por exemplo, ele não pensa... é um tema até delicado, mas vamos falar de deportação. Se o cara for deportado, o que o cara vai fazer? Ah, vou viver do lá. Mas por que ele não pode viver do que ele conquistou aqui? Ah, mas aqui se eu tiver uma casa, eu vou ter que ter alguém para cuidar da casa. Mas quem disse que você precisa ter uma casa? Mas é informação, ó. O cara não sabe. É a nossa cultura. Mas hoje a gente tem, por exemplo, a gente está aqui no podcast. É uma maneira de educar o hoje cara, a gente tem educação. Né? A gente tem educação. Então, eu costumo dizer assim, o que me apaixona é que o americano, ele olha para o futuro. Ele está sempre preocupado. Ele está esperando a guerra que não sabe se vai existir, mas que ele está esperando. Ele está esperando a crise que não sabe que vai existir, mas está esperando. Né? Então, assim, crises vão vir, é sempre... Isso não é só nos Estados Unidos, é todos os países sofrem crise. O Brasil vive de crise. O Brasil quando tá tudo bom, parece que joga tudo para baixo. Quando tá tudo lá embaixo... Quem pegou. Né? O país é... Mas eu vejo assim. Então, quando a gente entende que bolsa de valores é uma coisa e mercado financeiro é outra, eu pergunto, o que está incluso no mercado financeiro? Então, tudo. Está incluso no mercado financeiro o imobiliário. Investir em casa, comprar uma casa é investimento para o americano, não é um bem. Vou morar aqui 30 anos da minha vida. Ele não pensa assim. Ele não pensa assim. Carro para o americano não é um bem. Não, hoje o cara que tem uma empresazinha, ele compra carro para não pagar imposto, né? Não é? Eu comprei uma dessas, eu tentei comprar no passado meu carro e não deu tempo. Eu falei, não, irmão. Saí de tarde, cara. Cheguei aqui no podcast Carro Novo. Falei, não, eu tava no serviço, fui na loja. De repente, eu falei, cara, eu tô saindo aqui com um carro novo, cara. Aí eu perguntei pro cara. Falei, cara, qual que é a época que vocês mais vendem carro? Ele falou, essa época agora. Do tax. Falei, porque os caras deduzem tudo. Eu acho que é 80%, né? 85%. Depende Dependendo do... Agora acho que o trem vai voltar para 100% do valor. Agora, uma até causa nisso acima daí... de 6 mil libras. Carro pesado. Vou mais longe, tá? Você sabe que os Estados Unidos é o país que mais tem jato privado, né? Imposto. Você sabe por quê? Imposto. Pra bater de imposto. Milionário aqui até... Rapaz, só o milionário aqui não paga imposto. Eu vi, foi o... Tem uma Grant Cardone. Grant Cardone ligou pra um cara... Você conhece ele? Vocês têm que trazer aqui o Rubens Souza. O cara que tava com aquele brother lá. Você ficou sabendo, né? Cara, que cara é fera, Ele bagunçou a cabeça dos brasileiros. Ele virou e falou, dívida é bom. O auditório ficou assim. Vocês têm que trazer ele aqui. Porque ele quebra muito essa mistificação de dívida, de que tem que pagar imposto. Não existe meios, e não é sonegar. É porque a nossa cultura é sonegação. Não, americano não é isso. É circulação. Se eu não estou pagando imposto, é porque eu estou fazendo alguma coisa, na cultura americana, que está gerando circulação. Estou comprando carro, então o cara que está vendendo carro está ganhando a comissão. O cara então, tá girando, fabricando, estão vendendo mais. Tudo está girando, então o dinheiro está girando. De repente o governo não está tendo o dinheiro que eles deveriam ter, mas o dinheiro está circulando. Então você vê aqui que ainda dinheiro, papel aqui é dinheiro. Esse é o interessante aqui, o pequeno empresário, ele tem tantos benefícios, cara, que se ele começar a usar só o benefício, ele já vai começar a ter patrimônio. Só o incentivo que o tax dá. Por exemplo, o carro, você falou uma coisa. Carro, desconto, vira patrimônio, certo? Dinheiro investido, ele também tem certas formas que o ganho desse dinheiro, ele é totalmente sem taxação, é free tax. Então, os Estados Unidos, ele te dá uma forma, assim, olha, toma, ganha dinheiro, me paga aqui o que você tem que me pagar, mas tem toda uma outra forma de você reinvestir e você não me pagar. Gente, eu tenho uma ideia, né, que eu carrego por uma questão da minha crença, de que dinheiro é semente. Sim. Dinheiro tem que multiplicar. E o americano sabe fazer isso. Não pode comer a semente. Você não pode comer a semente. E você não pode guardar a semente. Uma coisa que a gente aprende até com a Bíblia é o seguinte: semente só dá fruto quando ela morre. E ela só morre quando ela sai da tua mão. Quando estiver aqui na minha mão, não vai dar fruto. Ela tem que sair da minha mão. Eu tenho que deitar ela ali na terra. Agora, a terra tem que ser boa. Se a terra é ruim, a semente vai morrer. Agora eu vou entrar por um lado. Você falou uma coisa muito interessante, ok? Nem todo investimento é para todos. Mas tem forma das pessoas investirem. Por exemplo, eu fui numa loja de carro. Falei assim, cara, eu trabalho demais e eu vou comprar esse carro. DJ, trabalha demais. Eu fui... Mente pra galera. 3 anos atrás eu fui ver uma Urus. Falei assim, cara, vou sair com essa Urus. A Urus é uma Lamborghini. Lamborghini Urus, Aí eu peguei e falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Tinha acabado de vender uma das casas. Falei assim, quer saber de uma coisa? Vou pensar. No outro dia me apareceu uma oportunidade.
comprei uma casa por 280 e hoje a casa, depois de 3 anos, ela me vale 570. Tá Então, E a Urus? semente. Ia ter, ó. Aham. Você falou sobre semente. Beleza. Se eu tivesse pego aquela semente, eu estaria desfrutando. Porque a semente você pode comer na hora e desfrutar. Mas e a próxima semente? Agora, beleza, você tem empresa de investimento, né? Eu falo assim que toda pessoa deveria aprender sobre investimento. Mas se ela não quer aprender, que ela confie em alguém para que essa semente ela não coma. Cara, é super importante a pessoa não falar assim, ter esse negócio de, cara, eu trabalho pra caramba e eu mereço. Mas o primeiro ponto, Jay, é o cara entender, falar assim, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu vou perguntar pra alguém que sabe. Porque o negócio, o cara sabe que investimento dá certo. Eu, quando eu comecei a mexer, porque a gente fala assim, pô, investimento. Não, o que é investimento? Não, eu vou pôr 100 e vai me voltar 50. Quando eu descobri que voltava 2 e 3, eu falei, cara, mas é pouco demais voltar. Porque o que o cara faz? Ele compara 100% do que ele ganha com a mão de obra com 2% que ele não precisa trabalhar. E quando você vê que é 2% que você não tem que pôr esforço ali, ó, e eu ganho 2% aqui, ganho 2% ali, ganho 2% ali, e isso aí num juros composto, o negócio vai viver a um ponto que todos os outros vai ser maior que o 100% que você ganha. Sim. O que o cara não faz é entender isso aí, do cara chegar e falar, como é que eu faço aqui, ó? Entendeu? Que é uma educação, o cara tem que reeducar, né? Mas sabe qual é a grande questão? É que a gente pensa o seguinte, eu pergunto pra vocês, vocês estão aqui já há bastante tempo. Aqui é um país que dá pra ficar parado? Não. Nem um americano para. Por isso que aqui é o país dos fundos. Aqui tem fundo pra tudo. Mas por que um fundo de investimento? Primeiro que é deduzível o imposto. Porque, e isso é muito importante, a gente está falando de imposto, a gente tem que tocar nisso, porque nossa cultura também é muito de imposto. O imposto pessoal é uma coisa, imposto empresarial é outra. Quando eu compro um iPhone na empresa, ele é um inventário da empresa. Quando eu compro pessoal, ele é um bem adquirido. Então, quando ele é um inventário da empresa, eu deduzo isso no imposto, porque ele é inventário. Quando eu compro uma cota de um fundo de investimento, por exemplo, eu estou comprando algo e esse valor que eu coloquei lá, se foi um lucro da minha empresa, ele só vai ser deduzido, eu só vou ter como declarar isso quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, é prejuízo. Então você pode, é meio como patrimônio. Você compra um patrimônio que ele vai te dar, às vezes, uns dividendos, só que enquanto ele não sair dali... Enquanto ele não voltar para você não paga. Por isso que os americanos toda vez estão investindo mais. O cara pega aqui, investe ali, o cara não traz, porque isso vai construir algo para o futuro. Mas falando dessa questão aqui é um país que trabalha muito. E aí, quando eu falo de mercado financeiro, é muito importante que, cara, tem umas coisas aqui que eu vou contar para vocês, é muito diferente. Por exemplo, você falou de carro. Você já viu algum dealer aqui, algum stand de carro quebrar grande? Não que eu lembro de agora, não. Já viram algum quebrar? Você chega lá e fala, ó, vendendo todos os carros pra gente fechar aqui. Por melhor hipótese, mudou de lugar, né? Mas quebrar, não Por sei que se não... quebra. Por exemplo, agora não estão comprando carro. Nessa época agora, porque o juros está alto, juros alto, hein? 6% está alto, 9% está alto. Mas por quê? Porque a cultura do americano é o seguinte, peraí, o que a gente vai fazer? Não vamos ficar dependendo de venda de carro. Vamos comprar dinheiro, vamos comprar lucro. O mercado financeiro vende, como nós falamos, investimento, lucro. Vamos comprar lucro, a gente precisa de lucro, não precisa? Olha a cultura, olha o que é pensar como americano, mas agir como brasileiro. Então o cara tem o carro, o cara vai lá, vende o carro, fala, não, a gente precisa comprar lucro. A gente está sem lucro no instante, que não vamos comprar lucro. O que ele faz? Ele vai para o mercado e compra aquilo que vai contra ele. Petróleo. Você pode comprar o preço do petróleo. Que ele se protege. Porque se o petróleo sobe, a inflação sobe. Se a inflação sobe, o juros sobe. Juros não cai. Se os juros não caem, não tem financiamento, o cara não vende carro. É meio que um hedge ali, né? É isso, a palavra certa, é um hedge. Ele então fica o cara ali... compra petróleo. O petróleo tá indo, o cara tá assim, ó. Dando risada. O cara tá assim, o cara tá... Pô, tá quanto? $100 petróleo. Ui! Isso aí é exatamente o cara que... Eu vi um cara na internet que ele ganhou dinheiro apostando com os outros. Ele fala assim, mas como é que você ganha um mundial? Ele falou, vou fazer o seguinte, pô, vai jogar Palmeiras e Flamengo. Você quer apostar que o Flamengo vai ganhar? Aí ele apostava no Flamengo. Aí ele ia na casa e apostava com o Palmeiras. Só que ele apostava 50%. Então, de duas uma. Ou ele ganhava 100, ou ele empatava.
Ele nunca perde. Ah, não, velho. Daqui a pouco você vai ficar falando sobre o jogo do Tigrinho aí agora. Não, mas é isso. Mas, ó, isso aí eu gostaria de falar, gente. Eu sei que agora vai dar polêmica. Tigrinho é investimento? Putz. Depende Mas pra você quem sabe ganha. que esse é o problema do nosso público, do nosso povo. Ganhar dinheiro rápido e fácil. Por isso que cai em pirâmide e por isso que perde dinheiro. Não, e agora ficou pior, porque o pessoal legalizando as empresas pagam imposto. E agora, irmão, agora eles não saem mais. É complicado. Por exemplo, eu costumo dizer pro pessoal... Cara, tem umas coisas assim que é... porque teve um cara que falou assim, dá 10% ao mês, eu consigo aqui com o cara aqui do meu bairro aqui. 10% ao mês. Cara, mas como é que ele consegue isso? Não sei, eu sei que ele me paga. Nossa. Não tem uma lógica, entendeu? Por exemplo, a gente não busca saber por quê, como que... Por exemplo, se o cara der errado, onde é que eu vou reclamar? Como é que eu saio da operação, né? Como é que eu reclamo? Por exemplo, o cara, vamos lá, onde é que eu vou reclamar desse cara? Tem um contrato, favorece ambas as partes. Mas o contrato é civil ou criminal? Rapaz, hoje você não reclama nem no Facebook, brother. Perdi minha conta, não tem nenhum número pra você ligar, brother. Não. Muito mais um cara. Vai lá pra Índia lá. Cara, você não tem um número, ninguém Cara, atende. mas é a falta do pensar no futuro. Por exemplo, eu vou falar aqui. Não existe cursinho de day trade, cara. Lógico que tem, moço. Não Como existe. Não tem, moço. Eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho um cliente que falou: não, eu vou comprar um curso, eu vou fazer. Eu falei: vai lá, faz. Quando você perder, você me procura. Você não acredita em coach? Olha. Esse é outro assunto. O cara quer queimar o cara com os amigos dele, brother. Não me prejudica. Nossa, cara. Mas eu acho complicado isso, porque hoje tudo no Brasil, tudo para o Brasil, ele se torna muito exponencial. Existe um trabalho muito sério, que eu acredito. Mas aí, como se tornou exponencial, todo mundo diz que faz e muitas vezes não faz o que tem que fazer. Vou dar o exemplo agora day trade. Gente, mercado financeiro, dinheiro não evapora e nem... O dinheiro não evapora e nem aparece. Ele muda de mão. Ele muda de mão. Pô, se você faz dinheiro, você vai ensinar quem tá perdendo? Mas por que o cara não pode ensinar? Porque esse é o segredo. Se eu sei... Mas ele vai ensinar errado. Ou o cara ele tá só lubridiando a galera. Ele fala, eu vou criar um negócio aqui, sabendo que não vai dar certo. Eu acho que é uma renda extra, mano. O quê? Essa galera que faz curso. Claro, tem muito charlatão. Não, mas o cara vende pra muita gente. Ele ganha dinheiro. Não sei se mercado financeiro não é só olhar um gráfico. Gráfico, tem que entender. Leitura de gráfico não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Eu conheço gente que ganhou dinheiro com leitura gráfica. Quantos perderam dinheiro? Por quanto tempo também? Quantos não? A pergunta é, quantos perderam dinheiro? Gente, você chega qualquer cara que dá curso lá, você vê lá, 98% perde dinheiro, só 2% ganha. Gente... Mas é porque os caras não estudou, cara. Os caras não estudou. 98% não estudou? Não. Sabe, você conheceu o Palé? Palé? Não, eu vou dizer... Tem uns caras que sabem, eu já vi os caras proibirem. Eu falo, cara, você não pode fazer isso mais. Cara, mas não vamos generalizar. Existe quem ganha, quem entende o jogo. Mas eu te garanto que quem entende o jogo não vai ensinar. Você não vai ver um cara falando assim, ó, eu trabalhava na J.P. Morgan, eu trabalhava na BlackRock. E vou dar aula agora. Eu pedi demissão porque eu cansei e vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Warren Buffett parar assim, falar assim, vou fazer um curso de coach. Não era melhor o Buffett criar um curso? Não existe. É fantástico. Mas o primo rico criou um curso. Mas ele abriu um fundo de investimento agora, ele chama as pessoas para investir no fundo dele. O curso acabou. O curso acabou. É o cara que fala assim, vou te ensinar a conseguir 1 milhão de seguidores. E ele tem 200, né? Não, mas sabe por quê? Porque a verdade é que quando você realmente descobre o que é mercado financeiro, o que é ganhar... Vou falar aqui um termo que eu acho que a galera vai gostar. O que é comprar lucro, você começa a entender que não vale a pena ensinar. Mas você começa a entender que o real ganho não está no pequeno, está na quantidade. Então, por exemplo, eu fazer com o meu dinheiro... Eu tenho que manter muito mais tempo para poder conseguir um resultado bom. Mas se eu juntar o meu e o seu dele, já 3 vezes, eu preciso fazer só um pequeno movimento para conseguir o mesmo resultado. Você vende conhecimento, né? Cara, Isso daí é uma nova cultura que está acontecendo? Porque eu vejo essa parte mais forte agora em termos de fundos. Que daí a gente está falando de fundos, certo? Você adquire ali... Por exemplo, uma pessoa não consegue comprar uma casa de investimento. Aí você administra um fundo
que vai recolher de 10 pessoas. Então, vocês compram a casa e todo mundo começa a lucrar. Então, aí a gente tem Explica que entrar... o fundo primeiro. Como é que é aí- criado um fundo? Aí vai bugar a cabeça do pessoal. Porque o cara que tá começando agora, você fala fundo, ele não tá entendendo. Agora vamos liberar uns 50 caras aí pra aprender o que é isso aí. Então vamos lá. Apesar que eu quero só terminar esse assunto que vai ser Bora. polêmico. Aham. Só terminar esse assunto que vai ser polêmico. Porque eu sei que vai... porque eu fiz o cursinho e tal. Cara, a verdade é que curso de day trade... Não ganhou nem o curso que você pagou. Cara, você vai... Porque é emoção. Vou ensinar uma regra aqui pra você. Você vai olhar o gráfico agora e vai pensar assim... O que esse pessoal tá pensando que vai acontecer? Mercado financeiro é emoção. Vou dar um exemplo pra vocês. Mas isso é verdade. Um exemplo pra vocês. A McDonald's descobriu lá um problema no alface ou no queijo, não sei aonde, aí lá num estado aqui americano. A ação do McDonald's caiu naquele dia 24%. Que o pessoal falou, pronto. McDonald's, o hambúrguer estragou, o pessoal tá passando mal, vai ter processo. E o pessoal começou a vender as ações do McDonald's. Os espertão vai lá e compra. O fundo que entende que o mercado é emocional falou, cara, McDonald's é McDonald's, Não vai irmão. quebrar, eu vou comprar tudo. Vai quebrar McDonald's? Não vai quebrar nunca, esperamos. Fizemos 32%. Disney, por exemplo, esses tempos atrás, ganhei dinheiro com a Disney. Aí, ó. Velho, todo mundo, a Disney que é Flórida, não sei o que lá, com o DeSantis lá. Eu falei assim, isso aí. Taca pau notícia que quando ela baixou num certo nível, eu peguei, fui lá e pau. Tá vendo? Covid eu ganhei muito com avião. Não, tem uma série. Cancelou os voos, tudo, parou. Eu não falei, sei- irmão, ou eu vou ganhar dinheiro ou eu vou quebrar dinheiro. Mas vocês estão entendendo. Mas Só tá vendo? se o mundo acabar agora. Mas você tá pra vendo que ganhar dinheiro. os três aqui fizeram operação sem olhar gráfico? Foi. É emoção. É. Então, o problema é que nós não temos tempo de ficar 8 horas olhando um gráfico, olhando entendeu? E também não é só olhar por notícia. Tem muita notícia que é só para fazer o pessoal ir lá comprar, porque eles querem Mas você descarregar acha na que cabeça da pessoa. o gráfico ele não tem leitura nenhuma? Tem, claro. Ele tem ali... Não é desprezar o gráfico, por favor. Que senão Tem o um pessoal cara vai- que- tem um Aí cara daqui a que pouco o entende. cara... Gente, Cancela o Álvaro. daqui a pouco vamos... Olha, gente, já... Meu Não, porque Instagram eu já lembro... é... Ó, eu fiz um curso desse. Olha, mas é brabo, cara. Quando você ganha, você fica assim... Pô, eu sabe qual- tô achando que foi na sorte esse negócio, cara. Não, mas eu acertei posso esse falar pra negócio. ti? Você ganhou, mas a gente só conta o que ganha, não conta o que perde. Não, já perdi, já perdi Não, também. ninguém conta. Então fala assim, ganhei dinheiro É. com isso. Mas e o que perdeu? É porque parece Colocou que... na balança e aí? Você quer crer que você tá entendendo aquilo lá, mas é brabo. Mas eu já vi os caras acertar, mas é brabo. Cara, mas não é acertar. minoria. O grande segredo é comprar Constância, o quê, comprar o quê, pra quê e por quê. Por exemplo, hoje eu sou gestor de fundos de investimento. Então, hoje eu sou uma pessoa regulamentada pela SEC, né, que é o órgão governamental aqui, que seria, no caso do Brasil, a CMV, a CVM. Então, eu sou gestor. Então, a minha função hoje é saber o que, para quê e por quê. Isso é muito importante, porque não é ganhar... Gente, eu vou até dizer para vocês, tem coisa que você ganha mais dinheiro no mercado financeiro do que você trabalhando na obra, por exemplo. Quanto o cara precisa hoje pra largar da obra e falar assim, Essa cara, é a pergunta que eu mais consigo, uso, rapaz. eu consigo falar, ó, eu consigo administrar esse dinheiro e eu te dou o que você tá ganhando hoje aí. Vamos pôr alguém que trabalha no McDonald's que ganha aí quanto ganha? Uns 12 dólares a hora? O cara ganha $1.000 por semana. Claro Pro que cara- não, velho. Nunca um Dá isso, McDonald's não? vai ganhar isso aí, Não, mas velho. é que ele ganha $1.000 Você tá e ele faz inflacionando, uns velho. bicos, ele ele trabalha tá- até ele mais tá- tarde. ele tá já... Tá, chicken filé. Um cara que ganha chicken filé lá. Não, mas dá $700. E aí, o cara ganhou aí com o café aqui 200 milhões de... O cara ganhar $1.000 por semana. Vou contar isso aqui, que o pessoal não ouviu. Isso aqui foi off. Quando o cara café. ganhar $1.000 por semana, quanto que ele tem que ter investido? Porque $1.000 não é uma quantidade alta, é uma Essa é a pergunta que mais me fazem. mais ou menos. Quanto eu tenho que investir para parar de trabalhar? E... Não, para de trabalhar aí tem que ser muito, mas para ganhar $1.000 tem que ter o quê? O que acontece é o seguinte, investimento tem uma regra básica. Você quer ganhar muito, o risco é alto. Você quer ganhar pouco, o risco é baixo. menor. Então, você quer ganhar muito, é aquilo que eu acabei de falar. O quê, por quê e para quê? Eu quero ganhar para parar de trabalhar ou para viver disso. Então, você não está pensando agora, você está pensando a longo prazo. Então, você não vai construir isso da noite para o dia. Você vai ter que construir isso ao longo do tempo. Eu quero agora para comprar uma moto. Aí eu vou arriscar mais, porque eu ganho mais. E é menor o prazo. Eu quero agora para comprar um carro. Então, investir não é parar de trabalhar. Investir é construir um patrimônio. Eu tenho que pensar nisso. Por exemplo, vamos tocar aqui criptomoeda. Vou comprar um exemplo. Por que o pessoal quer investir em criptomoeda? Porque quer ficar rico da noite pro dia.
Porque um ficou... Não, tem muita gente que ficou. Mas quem mais ficou rico com criptomoeda foi quem inventou criptomoeda e descarregou na cabeça de quem. Porque tem gente que nem entende como é que funciona comprar uma criptomoeda nova. Você acha que é ruim? Mas é claro que é ruim, não tem histórico. Acabamos de falar do McDonald's. Você compraria o McDonald's no momento que ele tá... Claro. Agora eu vou comprar... Sabe que não vai quebrar. Vou comprar agora a Menemenecon. Menemenecon. Não, vamos criar aqui a o meme. Não, pode não. Vamos criar aqui a Pod Foi o Cast com... Aí vamos... Aí o cara pensa assim, como é que eu vou falar? Já tá começando a pensar. Olha aí. O pessoal nem entende como é que funciona isso e quer comprar porque quer ficar rico rápido. Mas o cara, o lance da Bitcoin, não é que o cara tá comprando um negócio que é descentralizado e ele não tem o governo enchendo. Você conhece aquele cara lá, o 38ão? Sim. Conheço, insuportável. Aquele cara, fala, aquele cara é massa, cara. Pô, Deus me livre. Aquele cara é inteligentão. Diz que ele tem um cara, diz que ele tem umas 200 Bitcoin, alguma coisa assim. Então. Ele fala o seguinte, ó. Ninguém me atinge, cara. O governo não toma dele. Não tem herança, não tem nada, cara. Onde ele quiser ir, ele vai ter que ir lá. Eu não sei como é que o cara faz pra sobreviver daquilo. Se ele saca toda semana. É claro que ele deve ter outra renda, mas... o problema não esse o lance? Cara, em vez de ganhar dinheiro e ficar rico? É que virou tipo uma seita, né? O cara sempre aqui ele vai chegar mais. Era 100 mil, agora chegou a 100 mil, a 500 mil. Aí quando chegar a 500 mil, 1 milhão, o cara nunca vai vender. Por isso que vai crescer. Sabe por que eu acredito que vai crescer? Porque o cara nunca vai vender. E assim, hoje, eu acredito no projeto da blockchain. Mas o Bitcoin hoje não é mais para aquilo que ele foi criado. Inclusive hoje, quando você vê Bitcoin em fundo... O Bitcoin, eu acredito, tá? É uma visão minha. Sei que o pessoal vai meter os comentários aqui, vocês aqui, porque virou uma defesa, né? Igual eu sou palmeirense. A camisa, né? Então já se preparem aí pros comentários, tá? Mas o Bitcoin hoje nada vai mais ser do que amanhã você pegar um empréstimo para comprar uma casa. Eu vou comprar uma casa. Eu tenho aqui os Bitcoins. Aí ele vai hipotecar o Bitcoin seu. Garantia. É uma garantia. O Bitcoin hoje, até por El Salvador, que começou a sem querer eles criaram essa cultura, virou uma reserva, virou uma coisa para você guardar, para você se proteger, para você usar isso como uma hipoteca. Não virou mais uma troca. O Bitcoin foi criado o quê? Não era para trocar? Você hoje não vai pegar 100 mil dólares, que é um Bitcoin, uma fração do Bitcoin, e comprar um café. É que os caras estão achando que o que o pessoal vem e fala é que vai acabar o dinheiro. E aí elas vão valorizar mais ainda. O cara é sempre o sonho, né? Ele vai, não vende não, vai valorizar. Aí acontece, não vende agora, não quero, vai valorizar mais. Aí vem, não vende agora, não, que tem carro elétrico, vai valorizar. Não, na hora que acabar o mundo, pô, mas eu vou morrer que é estranho. Mas essa questão, por exemplo, eu gosto muito uma tese que dizem, né, que fala, se você tivesse que ir para 10 anos à frente, o que você levaria? Bitcoin, ouro ou dinheiro? Ouro. O ouro é o de mais garantido. Ouro. Dinheiro. Por que Rolex não é um relógio, é uma joia? Porque o propósito do Rolex foi ser criado para quê? Quando o cara fugisse, ele levava o Rolex e trocava por qualquer coisa. Qualquer um trocava. Você chegava... ele vale dinheiro em qualquer lugar do mundo. Tem banco, valor, né? Tem banco na Inglaterra que você deixa o Rolex lá, o cara te presta dinheiro. Então, eu acho assim, não é um investimento. Você fala assim, investimento. Não é um investimento. Proteção de patrimônio. Proteção de patrimônio. Quero me proteger, guarda ali, bota no cofre e guarda. Não é investimento. O que é investimento? É tudo aquilo que eu compro lucro. Que ele te manda retorno. Se eu tenho uma coisa que eu não quero vender, isso não é investimento. Segurança de patrimônio. Segurança de patrimônio. Se você comprar uma casa para você viver 30 anos, não é investimento. É aquilo que a gente falava aqui da casa americana. O americano não compra casa para morar 30 anos. Ele compra casa para quando daqui a pouco ele vender. O brasileiro quer comprar casa para morar durante 30 anos. Para ele é um bem, não é um investimento. Então, investimento é tudo aquilo que eu compro pensando em comprar lucro. Eu vou comprar lucro e devolvo e trago de volta o que eu tenho. Você acha que usar o equity sempre da sua casa e você nunca pagar a sua casa é um negócio? É claro. É um excelente negócio. Nossa. Não só da casa. Se as pessoas soubessem que tudo nesse país gera equity. Casa, o relógio, tudo nesse país gera equity. O equity é a moeda desse mercado. O mercado, por exemplo, quando a gente fala de... Olha como é que é equity, né? O mercado de ações. E uma coisa que eu falo para todo mundo. Gente, presta atenção. Posso falar isso aqui para a audiência? Investimento em mercado financeiro não é comprar ações da Apple.
Investimento em mercado financeiro não é comprar ações. As pessoas acham que é comprar ações. Não é. Investimento é você investir em algo que você acredita que vai valer alguma coisa. Por exemplo, se você pegar hoje o valor da Apple, é muito maior do que eles têm de patrimônio. Eles valem hoje no mercado financeiro uma coisa que não tem nexo. Tudo porque todo mundo quer ter um iPhone. Não tem como fazer um cheque, né? Não tem como pagar. Então, equity é a linguagem do mercado de investimento, do mercado financeiro. Eu acho que uma maneira legal de você, para quem vai investir em empresa, você me corrija se eu estiver errado. Você já viu aquele livro falado Empresas Estrela do Mar? Não. Diz que tem uma teoria da estrela do mar e de outro, não sei qual que foi o animal que ele comparou lá. Que é o seguinte, você quebra uma peça, vamos supor, um braço da estrela do mar, e ela nasce outra. Então, e o cara compara as sociedades que são como estrela do mar, por exemplo, um Al-Qaeda da vida, uma Apple da vida. Por quê? Se o dono morrer, cara, ninguém fica nem sabendo que lá vai continuar andando. Você não consegue acabar com aquilo. Quem que é o cara da Al-Qaeda, que é terrorista, que você fala, se esse cara morrer, acaba a Al-Qaeda? Não tem. Apple. Se morrer o diretor o presidente da Apple, acaba a Apple? Não, só troca. McDonald's, se morrer o cara, não acaba, mano. Você vê, até uma cultura. O americano, ele abre empresa aqui pensando em 3 coisas. Vender, abrir capital, abrir IPO ou passar para a família como herança. Ele não abre empresa para ganhar dinheiro. Ele abre com esses 3 objetivos. E tudo aqui é isso aí que você falou. É um equity, é uma mentalidade totalmente diferente. Quando a gente aprende isso, o jogo muda, gente. E, tratando de mentalidade, o mundo ele é dividido em 2 partes. Uma parte das pessoas que conhece e usa, e a outra parte que as pessoas pensam que conhece e não usa. Boa essa aí. Cara, literalmente você tem um abismo no meio. Quem conhece sobre dinheiro, cara, essa pessoa ela vai tratar o dinheiro de uma forma totalmente diferente. A mentalidade dessa pessoa está totalmente envolvida num longo termo. O curto termo, mas o longo também. Essa outra aqui, ela pensa que sabe do negócio, aí é onde que entra. Não, aprendi um cursinho aqui, vou começar a fazer dinheiro. É o cara que ele quase entendeu, né? Agora, quando Quase você olha entendeu, cara. no mundo, cara, no seu círculo de amizade, quantas pessoas não faz um negocinho ali, já acha que já conhece e já tá, vou ganhar aqui, vou Já aqui. quer ensinar. E é onde que... Já quer fazer um curso para vender no Hotmart. Exatamente. Hotmart, fala? Hotmart. Agora, dentro desse abismo, esse abismo que tem entre um mundo e o outro, como literalmente eles enxergam dinheiro. Você sabe, se você for sentar numa mesa, você vai saber qual que é o papo do dinheiro ali e você vai entregar. Não, esses caras sabem o que tá falando. No outro, você sabe que o cara vai fazer isso aqui, ele tá bem no raso. Cara, como as pessoas conseguem, pelo menos, começar a sair do raso? Cruzar esse abismo. Começar. É botar o pé e esperar que Deus coloque o chão. Não tem uma forma, é começar. Você vai perder, porque vai fazer coisa errada, vai escolher errado, mas vai aprender. Ler a respeito. Você começou ouvindo. Não, eu comecei perdendo. Quando o rapaz lá falou pra você o português trouxe... É interessante, o pessoal fala isso. Você começou aprendendo? Não, eu comecei perdendo. Porque quando eu saí da Record, eu tinha um escritório de 100 metros quadrados, fui virar auxiliar de pintor. Então, primeiro eu comecei a perder o meu orgulho. Exatamente. O ego. A gente tem que aprender isso. Porque o grande problema é isso. Todo mundo sabe de tudo. E nunca sabe de nada. Um insight que eu vi que eu achei muito legal é do cara, e isso acontece demais. Porque na hora o cara falou, não, você é absurdo demais, brasileiro. Não é assim que faz, não. Você falou, não, pô, eu que sei o que eu faço com o meu dinheiro. Você podia estar pintando aí até hoje. Eu falei, não, mas os caras sabem mais que eu, cara. Não sei se é muito, se é pouco, mas eles sabem mais que eu. Eu vou dar ouvido o que esse cara tá falando. E eu acho que você ter pessoas a quem dá ouvido é muito bom. Que aí é o meio com quem você anda, onde você estiver. Fala, pô, se esse cara aqui acerta, o que esse cara pode me falar? Pô, eu queria fazer... Porque o brasileiro, ele é muito orgulhoso, né? De fazer os negócios, ele, igual você falou, o cara conta os ganhos, mas não conta as perdas. Então, você vai fazer o negócio, fala, Gidiel, estou pensando em fazer isso aqui, o que você acha, cara?
Por que eu vou procurar ele? Pô, é um cara que tá assim, fez isso, conquistou isso, acertou aqui, assim. Aí o cara faz assim, eu vou olhar no YouTube aqui. Cara, é um negócio muito... Eu tenho uma coisa que... Uma história até interessante que me deu Quando eu cheguei nos Estados Unidos para abrir o fundo, né? Fazer a coisa, como todo brasileiro, a gente quer fazer a coisa rápido. Eu falei assim pra ele, não, abre aí e eu já vou começar e depois a gente vê o que tem que adaptar. Ele falou, não. Ele até falou assim, vocês brasileiros têm o costume de trocar o pneu do carro rodando. ele usou esse ditado, ele falou até o ditado de forma errada, né? Aqui não. Aqui é um jato. Se você subir... Não desce, mãe. Não tem como consertar no ar. Você vai morrer lá em cima. Então, vamos fazer a coisa direitinho. E aí vem aquilo que você estava falando. Depois que eu perdi essa coisa de... Eu sei, eu sou o diretor TV, quando dava de Land Rover em Londres para viajar. Perdi isso. Aí a gente tem que aprender. Então, o Zuca burro era uma ofensa. Só a minha esposa sabe... O que foi chegar em casa e... Era bem pejorativo mesmo. Totalmente. Né? Mas eu tive que engolir aquilo e entender. Pô, peraí. Eu tenho que pensar como o europeu. Parar de pensar como brasileiro. Isso mudou meu jogo. Isso mudou meu jogo. Totalmente. Eu agradeço a Deus hoje por aquele cara ter feito isso comigo. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu encontrei alguém que me ajudou. Óbvio. É outra mesa. É outra mesa. Eu já não estou mais... Cheguei aqui na mesa do cara... Porque tem uma coisa muito importante que você falou, eu acho muito importante isso. Quando você senta na mesa de quem só trabalha naquilo ali, ele só vai falar que aquilo ali dá dinheiro. Um dia eu estava conversando com meu pai, não, guincho dá dinheiro porque o fulano me falou que dá dinheiro porque ele comprou 2 guinchos. Eu falei, eu acredito que dá dinheiro, porque é o que ele tá fazendo. Pra ele tá dando, né? Aí tem um ovo, teve essa aqui, foi engraçado. Há 2 anos atrás, logo após a pandemia, não, o Uber dá dinheiro, porque o negócio de Uber dá dinheiro, vamos ter que ser Uber e tal. Aí, não sei se você lembra, aquela pandemia de vídeo no YouTube ensinando a ser Uber. Não, rapaz, eu perdi funcionário que lá enquanto trabalhava comigo pra ir fazer Uber na Califórnia. Cara. Aí eu falei, foi no início do ano agora, eu falei pra um cara assim, que é Uber, eu falei, cara, sai disso. Ele falou, não, cara, mas vai isso, dar ruim isso aí. Eu falei, cara, vai dar ruim isso. Sai disso. Ele falou, mas por quê? Eu falei, você sabe que existe uma empresa na Califórnia que ela é da Google e que hoje os carros dela são autônomos. Ele falou, não sabia. Vai na internet, vê os vídeos. Quando eu vi aquele vídeo pela primeira vez, eu fui pesquisar a empresa, que é aí que muda o jogo. Deixa eu pesquisar essa empresa. Tá na bolsa? Falei, tá no mercado financeiro? Deixa eu ver. Não tá. Quem é o dono dessa empresa? A Google. Peraí. Google lançou uma inteligência artificial. Google tem uma nuvem pra... Falei, cara, Google começa a sair os vídeos na internet. Aí você começa a pensar. Eu falei, cara, isso vai quebrar a Uber. Agora, um mês atrás, o Uber falou, olha, a gente já tá pensando em começar a implantar os carros autônomos. Principalmente aonde? Que eles não vão fechar o Uber, né? Só que isso aí tava já desde 1900 e alguma coisinha já do carro automático tá sendo desenvolvido e andando nas ruas já. A Tesla tá aí. Pode ter o problema que tiver aí, mas por que a Tesla tá lá crescendo, valorizando? Porque o Elon Musk tem um maior sistema de autonomia de direção. Quando ele lançar o Uber, o táxi Tesla, vai dar. E o negócio dele não é nem o carro andar, né, cara? É tudo, né? É tudo. Uma vez, sabe aquele cara do Shark Tank lá? Aquele carequinho? Kevin. O Kevin. O Larry. O filho dele perguntou pra ele assim, ô pai, por que você não compra a ação da Tesla? Ele falou, não, mas eu não entendo nada de carro elétrico. Por que eu vou comprar isso? Eu falei, não, pai. A Tesla não vende carro elétrico, não. Eles vendem informação. Ele sabe aonde todo o seu carro vai. Ele sabe o que você para pra comer, os restaurantes que você vai. Eles pegam essa informação e vendem pros outros. Não é o carro. Eu aprendi não assim, a falar, cara, não é. E aí você começa a expandir isso. A Tesla não vende carro elétrico. O McDonald's não vende sanduíche. Não vende sanduíche. A Google não é um buscador. O cinema não é um buscador. O cinema não vende filme. Cara, na hora que você pega esse negócio... Na hora que você pega isso aí, você começa a entender aonde vai... Eu costumo dizer pra minha equipe lá, meus três de gestão de... O pessoal que a gente trabalha, porque fundo não é um cara na frente... Eu tenho que explicar, o pessoal acha que é eu que fico operando. Gente, não é. O fundo não é um cara que fica lá. Tem uma equipe, tem um monte de estrutura, mas depois eu falo pra ele, nosso segredo é descobrir pra onde tá indo o fluxo do rio. É ver o mapa por cima pra onde tá crescendo. Isso, o rio tá indo pra onde? Por exemplo, é uma coisa interessante. Por isso que eu falo que mercado financeiro não é comprar ações. Você compra uma ação.
essa ação tá caindo. O que você faz? Deixa Entra em ela? desespero e vende? Não. Você tem dois. Ou você segura e perde mais e corre se der voltar, ou você vende e perde dinheiro. Aí você entende. Por que um fundo é existente? Vou explicar aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui da ação da Tesla que a gente acabou de falar. Então, a ação da Tesla, a gente tá lá, comprou a ação da Tesla, bonitinho, que o cara vende filmação, e aí o cara viu aqui o vídeo agora, saiu comprando a ação da Tesla. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Aí o cara pegou o dinheirinho dele lá e comprou a ação da Tesla. Aí vem o Elon Musk, mete um Twitter do Trump e Derruba. a ação da Tesla começa a despencar. Aí ele vende. Não, ele entra em desespero. Um fundo não faz isso. Aham. O cara fala, não, tá tudo bem. Não, o que o fundo faz? Espera lá. A Tesla tá movimentando quanto de dinheiro? Tá movimentando milhões de dinheiro. A Tesla pertence a qual bolsa? Nasdaq. Então eu vou shortar a Nasdaq. Mete um short ali. Eu vou ganhar com a queda da Nasdaq. Então quando a Nasdaq começa a cair, que isso é a possibilidade do mercado financeiro, é o encontro de compradores e vendedores, gente. O mercado financeiro é assim, tem um lado dos compradores e um lado dos vendedores. Não importa se você vai comprar para vender ou se você vai vender para comprar. O que é o short? Short é você vende uma coisa que você não tem para comprar uma coisa que você tem A e garantia ganhar de na comprar diferença. lá embaixo. Ou comprar lá em cima e perder a diferença. Mas, pois bem, comprei a Tesla começou a cair. O que um fundo faz? Essa é a diferença de ser um fundo. Eu shorto a Nasdaq. E eu começo a ganhar dinheiro aqui com a Nasdaq. Só que um fundo não é um day trade, o fundo é um position. Então eu tô perdendo dinheiro aqui, mas eu tô ganhando dinheiro aqui, correto? Pra sempre empatar. Não, o que eu faço? Eu peguei esse dinheiro aqui e compro mais Tesla aqui embaixo. Na hora que tá lá embaixo. O que vai acontecer Ele com o desceu, preço que eu ganhou lá. comprei lá em cima? Vai Você baixar. ganha essa queda e essa subida agora de novo. Esse dinheiro aqui eu jogo pra cá. Quando eu jogo pra cá, o que vai acontecer com a Tesla? Ela é Tesla, meu amigo. Não vai parar. Vai começar a subir de novo. Só que eu tinha comprado aqui agora. Como eu comprei aqui, o mercado faz um preço médio. É normal. Seu preço médio matemática. diminui. E a minha entrada entrou aqui. Quando o preço subiu de novo, se eu quiser sair, eu saio no 0 a 0. Mas eu não quero sair. Você espera. Eu vou ali. Só que para fazer isso tem que ter dinheiro. Aí um fundo tem essa capacidade. Uma pessoa não, ela tem que botar mais dinheiro lá para comprar mais baixar telas o preço botar lá. médio. E se continuar caindo, ela vai começando a chorar, entra em desespero, vende. Aí quando ela vende, sobe. Agora, Robinhood, é bom ou é ruim? Isso é uma corretora. Eu digo para você que não é a melhor para mim, mas é uma corretora. O que é uma corretora? É o lugar onde se concentram os compradores e vendedores. É basicamente o gerenciador das ordens. É o cara que vai garantir que você tem dinheiro para comprar e que você tem dinheiro para vender. E ganha uma Junta comissão vocês para dois, isso. né? Então tem Robinhood. A melhor é a Interactive Broker. Inclusive, para quem está no Brasil assistindo, é a melhor para os brasileiros que não precisa de estar nos Estados Unidos, consegue com o passaporte abrir uma conta na Interactive Broker e já começar ali a fazer a compra para o futuro. Mas é diferente. Um fundo não é um day trade. Fundo é um position. Eu compro aqui para ficar ganhando com essa posição. E tem muita coisa legal. Que eu não sei se vão ter tempo para falar, mas, cara... O fundo tem como o cara, igual nas ações, ele comprar frações, ou ele tem que comprar uma cota inteira? Como que funciona isso aí? Ele tem que comprar muita ação. Porque o ganho não está no muito tempo, mas está no movimentação. Então, quando você compra muita ação, você não precisa ficar muito tempo naquela ação. Até mesmo que o fundo, o trabalho é diferente, né? De pesquisa. Totalmente diferente. Nós fazemos algo baseado numa tese. Vou dar um exemplo para vocês do ano passado. Nós fizemos, as meninas fizeram uma tese de café. Café ia subir, porque a safra lá tinha tido uma praga e não tinha café. Todo mundo bebe café. O consumo do café não para. A pessoa pode deixar de beber sem beber. Café não bebe. Não deixa. Então, ela fez uma tese e a gente falou, vamos se posicionar em café. E aí, no ano passado, a gente fez 35% com café. No início do ano, a gente já tinha feito 182% com cacau. Subida, hein? Mais que Bitcoin. Aí os amantes já vai ver. Cutucado. O cara cutuca os Bitcoin, Rafael. Mais que o Rapaz, Bitcoin. tá chegando a hora da gente terminar esse programa. Mas já, mas que é isso? Mas eu tenho que falar um negócio. Manda. É rápido, mas eu tenho que falar um negócio. Manda Fala bravo. com nós. Porque eu tenho que bater nessa tecla, porque o pessoal ouviu de fundo, tá? Eu quero saber, mas entenda uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu achei muito interessante. E eu falei assim, foi a primeira vez, vim visitar minha família.
Aí vi aqueles conjuntos de apartamento multifamily. Falei, cara... Pô, você não vai falar mal do multifamily, não? Não vou falar. Foi aí que eu me apaixonei. Falei, eu quero fazer um negócio desse. Não quero meu coração. Não, eu falei, vou fazer um negócio desse, eu quero fazer um negócio desse. E eu fui tentar entender como é que funcionava. E eu falei, eu achei, né? Não achei como construir, eu só achei fundo que você investia nisso. Em multifamily. Eu falei, os caras, olha, você investe aqui 12% ao ano, 18% ao ano. Eu falei, peraí. Tem uma coisa errada. Tá pagando isso. Como é que esse cara paga? Eu mexo com aluguel em Portugal. Não dá 12%. Não dá 18%. E aí, quando eu vim abrir o fundo, uma primeira pergunta que eu fiz para esse cara, eu falei, como que os fundos ganham dinheiro com o mercado imobiliário aqui, com esses multifamily? E o cara falou, é fácil, Álvaro. Os caras colocam 20% de tudo que eles fazem no mercado financeiro, tudo que eles captam. Então, se os caras pegam 1 milhão, olha que coisa. Pega a calculadora que vocês vão ver que bate. Vamos bater aí. Agora, aí vocês vão entender por que eu digo para os brasileiros, não vale a pena você investir em casa aqui. Rafael, dá para colocar na tela? Calculadora? Ó. Não. Tá outro tema polêmico. Já vou falar que eu vou investir em casa porque a casa eu consigo ver, é minha, o terreno é meu. Tá? Gente, respeito. Se você quer fazer isso, faça. Mas esse não é o melhor investimento. E eu vou mostrar para você. O que um fundo de investimento imobiliário faz? Por exemplo, o que nós fazemos no investimento imobiliário? Se nós fizermos ali uma arrecadação de $1 milhão para investir no imobiliário, nós vamos pegar $200 mil e colocar no mercado financeiro. E os outros $800 mil nós vamos comprar um terreno. Nós vamos fazer o que todo mundo faz. Comprar um terreno, pegar um financiamento, construir e vender. Pagar juros e... Só que eu vou prometer pagar para esse investidor uma rentabilidade mínima de 6%. Aí você fala assim, porra. 6% trimestral. Não, 6% anual. Vamos falar aqui de ano. Não. Mínimo 6%, garantido. Aí você fala assim, mas peraí, você vai construir, vai vender e depois vai pagar. Só que é um multifamily. Estamos falando aqui de multifamily. Estamos falando de uma coisa complexa, não é uma casa em si. Mas vamos pegar aqui um multifamily pra gente entender. Então, vamos pegar umas townhomes. Assim, um condomíniozinho. Como é que fala no Brasil? Germinada? Casa germinada. Casa germinada. Vamos pegar umas 10 townhomes. 10 casas germinadas ali. 10 casas germinadas. Pô, mas eu só posso distribuir para os investidores depois que vender, correto? O americano faz isso. Ele já começa a distribuir. O cara já está recebendo. Como é que ele faz isso? Simples. O cara pega 20%, calcula aí. Se ele fizer no mercado financeiro 0,5% por semana, vezes 52 semanas num ano. De quanto? 0,5% de... 0,5%. Não. Ah, 0,5%. 0,5 vezes 52 semanas, que é um ano. 26% ao ano. Só que ele não está fazendo 26% sobre 1 milhão. Ele está fazendo 26% sobre 200 mil. Ok? Então, quanto que dá 200 mil vezes 26%? Quanto que ele... 46 mil. Tá fazendo 52. 52 mil. Ai, mas quanto que dá... Eu achou que eu ia errar. Quanto que dá 6% de 1 milhão? 6% dá... 60 mil. Então, só com o mercado financeiro ele garantiu o mínimo do investidor. O investidor está segurado. Gente, eu estou falando de 0,5 por semana. Em 4 semanas, são 2%. Você fala assim, cara, 2% por semana, um fundo faz. Quem mercado financeiro aí, quem acompanhou a Tesla nessa briga aí do Trump, se o cara é esperto, o cara fez pelo menos uns 7%. O cara é esperto. Eu tenho certeza que esse cara manipula esse negócio. Mas isso aí é outro assunto. Certeza. É outro assunto. Senão isso aí vai ser pro outro. Tem um outro bom que nós vamos gravar aí. A Bolsa de Valores é manipulada. Pronto. Não é manipulado. Por isso que eu digo que day trade, o cara fica lá, não, é porque aqui tá o stop, eles vieram buscar o stop do pessoal. Gente, não tem nada. Depois eu explico. Isso é uma coisa didática, mas é fácil de tirar isso da cabeça das pessoas. Mas o que eu quero mostrar aqui? Peraí, se eu tenho dinheiro, eu vou investir numa casa e eu vou ter que esperar essa casa vender para recuperar o meu dinheiro, por que eu não posso pegar esse dinheiro e investir em 10 townhomes? Eu não sou dono de uma. E eu tenho uma liquidez muito maior, né? Eu recebo. Todo trimestre eu estou recebendo ou uma parte, ou um quarto de 6%, um quarto de 12%, vai depender do fundo, mas tem um jogo aí que o pessoal tem que entender aqui, eu tenho que falar pro pessoal. Manda qualquer. Onde é o segredo de um fundo de investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos? Que não é o fundo de investimento imobiliário brasileiro, tá? Por favor, não confunda Brasil com os Estados Unidos, que não tem nada a ver. E eu acho que eu sei qual que é. Vamos ver. Qual é o segredo? Qual que é a pergunta? Onde que está o segredo de um fundo de investimento imobiliário nos Estados Unidos? É quando um fundo maior vem e compra. Caramba, tá fera esse cara.
Te Olha ensinei só. certinho, hein, Que velho? isso? Geralmente- Eu já vi isso demais acontecer, Geralmente, É. os fundos de investimento eles têm uma duração de 5 anos. Vou explicar para você por quê. Porque ele vai lá e constrói uma casa, 10 townhomes e vende. Quando ele pega esse dinheiro, ele não vai devolver esse dinheiro para os investidores, ele vai devolver só uma fração. Vamos dizer aqui 18%. Mas ele vendeu, ele ganhou 50%. Ele pega o restante e aí ele compra 2 terrenos e faz 2 projetos. Só que o segundo projeto já é um multifamily, já é um cash flow, já é um aluguel. E ele faz o segundo, constrói e vende. O dinheiro ele vai lá e faz o terceiro, ele faz 2 multifamily e um townhome. E ele faz isso durante 5 anos. O que acontece quando ele chega no final dos 5 anos? Ele tem equity. Ele tem uma construção, ele tem um patrimônio, o fundo, a estrutura fundo. Não é LLC, tá, gente? Quem está aqui nos Estados Unidos está vendo esse podcast fala, eu vou abrir uma LLC hoje para fazer. Não é essa a estrutura. E outra coisa, fundo não é você abrir um conjunto de amigos, que eu acho que é o que eu mais apanho. Mas vamos juntar uns Uma amigos. confraria, né? Não, que o pessoal acha que é juntar amigos, juntar dinheiro Pra fazer um Gente, business. isso não é um grupo de amigos, isso é uma estrutura jurídica americana que você precisa ter regulamentação na SEC. Tem uma coisa que eu acho muito importante aqui, eu tenho que falar, pessoal. Eu não sei se consegue colocar na tela aqui um teste. Chama teste Honey. A gente pode colocar depois na edição. É teste HOWEY. É um teste que a SEC, o órgão regulamentador, ela faz para saber se aquele cara que está prometendo um investimento ele tinha que ser um fundo ou não. Ele tinha que ter regulamentação ou não. E são 4 perguntas básicas. A primeira é se envolve dinheiro. A segunda é se tem retorno financeiro. A terceira é se é gerido por uma pessoa, um terceiro. Agora eu até esqueci a quarta. Se você puder buscar aí. A quarta aí não é pirâmide. Aí por isso que você vê que é uma pirâmide. Mas só essas 3 aqui é obrigado a estar regulamentado. Por quê? Se você perder o seu dinheiro, você vai reclamar onde? Na SEC. E uma vez que você reclama na SEC, virou um processo criminal e não jurídico, não civil. E por que uma LLC não pode fazer isso? Porque a LLC ela tem um dono. Aí o dono ele pode sumir. Pode sumir. Se o dono da LLC sumir, aí você vai mover um processo civil e não criminal. Aí já era, né? Já aí era. o 200 mil dólares que você pôs lá já... Aí, por que a gente tem que explicar isso? Por que eu tive que entrar nesse assunto, gente? Porque o fundo não é uma LLC, é uma estrutura diferente, uma LP. E aí o que acontece? Quando eu tenho esses 4 imóveis aqui gerando cash flow, vamos dizer que esse aqui vale 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, eu tenho 50 milhões de patrimônio. Vem um outro fundo e fala assim, eu quero comprar. Mas eles não vão comprar os imóveis, eles compram o fundo. O fundo. Que é dono de todos os imóveis. É como se fosse um business, ele compra o seu negócio. Olha, mas o que ele está comprando? Os imóveis ou o equity? Equity. Ele está comprando o equity, que é o... Quando ele compra o equity, nós 3 aqui somos os cotistas do fundo. Só que quando a gente entrou lá atrás, a gente entrou com 25 mil dólares. Agora vale... Agora, olha só aqui, olha só a pegada aqui. Ó. Sim. O cara começa com o cash flow, que é fundo de caixa. É isso aí. Já investe em equity. Do fundo de caixa, ele divide em 2, vai para fundo de caixa de volta, equity, fundo de caixa, equity, fundo de caixa, equity. É isso? É isso aí. Só que no final, qual é o objetivo? Vender o fundo. Aí você pega e junta você já tudo. Faz com o plano de vender. Tanto que eu não sabia. Os multifamilies aqui tem classe. Tem. D, C, B e A. O cara começa a construir no C, que vende para um fundo que vai fazer uma obra para virar B. E aí ele vai até virar o A. Cara, vou até fazer isso aqui pra galera. Vê que eu fiz aqui no escondido? Faz aqui, pessoal. Olha lá. E eu tô ligado isso aí porque eu mexo no mundo imobiliário. Tá? Vamos lá. Cash flow, que é fundo de caixa. É fundo de caixa? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Você divide ele em 2. Pega a porção menor. Exatamente. Ela vira como equity. Isso. E você pega de volta esse outro, que é o fluxo de caixa, transfere, vendeu isso daqui, transfere. Você vai pegar agora, vai pegar equity de novo e você vai pegar e vai trabalhar com seu fluxo de caixa. Um problema gigantesco do brasileiro é que ele não sabe o que é fluxo de caixa. Ele acha que é pegar o dinheiro, se divertir, pagar primeiro ele... E depois... E comprar um carro financiado agora, que agora ele tem dinheiro todo mês. Cara, isso que você falou aqui, ó, essa coisa aqui, ela é infinita, mano. Só que o que acontece? Aqui é um país que a gente não tem tempo. Aqui é um país em que as pessoas precisam usar o tempo para trocar por dinheiro. Então,
Por que existem fundos? Porque eles fazem esse trabalho que eu não tenho tempo de fazer. Então, em vez de eu ir lá ficar vendo a obra daquela casa, porque eu vou me sentir dono da casa, porque na verdade a nossa cultura é muito sentir dono. É muito sentir dono. O americano compra uma cota de fundo. Ele vai lá, quanto que é a cota de fundo? $100 mil. Me dá uma. Toma aí os $100 mil. Tá regulamentado na SEC? Tá. Deixa eu procurar lá. Aí eu entro no site da SEC, procuro lá o nome do fundo. Ó, tá aqui mesmo. Quem é o diretor do fundo? Quem é o gestor? Tá lá embaixo. Ou seja, o FBI sabe onde é que o cara mora, tem todas as informações do cara lá. O cara tá legal no país. O cara não tem. O cara vai botar o nome dele lá no fundo, nem no país dele. Pois é. Entendeu? Então tem toda uma questão. Tem uma proteção do cara. Não só isso. Um fundo, pessoal, um fundo tem que ter um seguro. Uma hipoteca, uma apólice de seguro. Sim. Por quê? Porque o fundo está sendo gerido por um terceiro. E se eu cometer um erro? Perde tudo. Mas e aí? Os investidores têm que pagar pelo meu erro? Não. Qual que é a garantia de um investidor caso aconteça alguma zebra? O cara que... Porque quem já está acostumado a mexer com... Você que já entende o jogo, alguém que já mexeu com ações, é mais fácil você conseguir. E o cara que nunca fez, ele tem o dinheiro e fala, pô, cara, eu gostei desse negócio que esse menino falou aí, rapaz. Mas se der uma zebra, como é que o cara sabe que ele está protegido e ele pode sair fora? Essa é a grande questão. Por isso tem muita gente que cai em golpe. Aqui nos Estados Unidos, então, tem muita gente que acredita em promessa e tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse mundo imobiliário, que o cara que vem de casa já está começando a entrar no mundo de investimento, porque o cara começa a fazer promessa de investimento. E o cara promete uma promessa de investimento garantindo o quê? A casa como garantia. Aí você compra o terreno, eu vou usar esse exemplo para você ver como que a garantia do fundo é muito melhor. Você compra o terreno e o cara fala, você vai construir uma casa aqui para vender por 450. Você vai pagar 200. Eu fiz a construção, mas quando ele esquece de falar que a responsabilidade do lucro é do cara que construiu e não dele. Porque se ele não vender por 450, se ele vender por 350... Ou o cara tem cash próprio para cobrir, ou então... Mas o cara não vai. No máximo, vamos dizer aqui que no máximo ele sai no 0 a 0. Não é um mau negócio, ele sai no 0 a 0. Mas por quê? Porque a sensação dele é que a segurança é a casa dele. E o fundo? O fundo não é diferente. Só que em vez de você ter a segurança de um, você tem frações de vários. Então a venda de um já se torna uma segurança. Primeiro, quando um fundo sofre um problema de liquidez, que é o que a gente chama, tá? O fundo vende o patrimônio dele. Vendeu o patrimônio dele. Como o fundo não é uma LLC, não tem um dono, o dinheiro volta para os seus partnerships, para os seus parceiros. Cotistas, né? Seus cotistas. Então, a garantia real do fundo também é um imóvel. Só que é um imóvel diferenciado, ele tem equity. Segundo, um fundo, ele não é... A conta do fundo, ela é diferente da conta da gestora do fundo, o gestor do fundo. Então, o erro do gestor não interfere na conta do fundo. O dinheiro que entra aqui na conta do fundo não está passando na mão do gestor. Eu não vou consertar, por exemplo, pagar a luz lá do escritório com dinheiro do fundo. Isso é muito importante entender, gente. Por quê? Porque o fundo é auditado. Então, qual é a segurança? Eu tenho um seguro, uma apólice. E aí vai para o fundo. A gente tem uma apólice de 5 milhões. Aí a gente teve um problema aqui. Vamos vender os imóveis para devolver o dinheiro para o... Ah, mas está faltando 2 milhões aqui. O seguro cobre. Segunda. E a terceira, a regulamentação no órgão federal SEC, que me dá um apoio jurídico criminal. E o que significa isso, Alvo? Que se o fundo tiver um problema, a SEC remove o gestor, coloca outro gestor e o fundo continua gerindo. Aquele cara vai... Entendeu? Tem até um filme de um cara que criou o modelo Ponzi. E teve até um cara que me perguntou uma vez numa palestra, mas ele era até membro da SEC. Eu falei, era? E ele deu um golpe. Mas ele tá onde hoje? Tá preso. Na cadeia. Ele tá pagando o preço de ser regulamentado. Então, as garantias é até maiores. No caso desse pessoal do Ponzi, então, que você tá falando, ninguém que investiu no fundo ficou com prejuízo. Ficaram com prejuízo. Por quê? O Ponzi é, na verdade, um dinheiro que entra aqui e que paga ali. Um fundo, o dinheiro entra aqui, ele é auditado porque ele vai para um imóvel, ele tem uma escritura. Aqui a escritura é pública. Se você chegar lá no terreno que a gente comprou, você buscar lá, você vai ver que o dono do terreno é aquele fundo. Então, quando você passa de frente de carro lá, você olha aquele monte de townhome lá, você fala assim, eu sou dono desses townhomes. Por quê? Porque eu sou cotista desse fundo. É diferente. Então, o terreno é uma garantia real. A construção é uma garantia real.
A pólice de seguro do fundo é uma garantia real. Então, existe e muito diferente de investir e se aventurar de uma maneira. E o mais inteligente, se eu tenho $100 mil hoje, por que eu vou colocar num imóvel só? Sabe qual é o grande problema de investimento? Chama-se liquidez. Essa linguagem é um pouco difícil para os brasileiros. Que é o cara tirar o dinheiro a hora que ele quiser. Liquidez. Por que um fundo americano, por que nosso fundo americano, nós temos 20% em mercado financeiro? Porque se um cotista quiser sair, como é que eu pago ele? Olha, desculpa, você vai ter que esperar eu vender o imóvel. Nossa, aí está enrolado. Como é que eu vou vender? Não, quando a gente vendeu o imóvel, mas o mercado tá ruim. O problema é seu, se vira. Ó, você entrou, você sabia que tinha que esperar. Assinou o contrato, se vira. No caso de um fundo é o seguinte, você quer sair, tem liquidez para sair. Vai ter penalidades, óbvio. Tem as multas ali, tem as mas penalidades. o cara não é refém do que fundo. penalidade? Gente, quando eu contar as penalidades, você até assusta, porque são penalidades entendíveis. A gestora, ela ganha, e até uma coisa interessante, tá? Como é que uma gestora ganha dinheiro num fundo? Cara, no lucro. Ela tem participação do lucro. Por exemplo, a nossa gestora tem 20%. Quanto mais significa lucro der, dizer que se o fundo não gerar dinheiro, não ganha dinheiro. eu não ganho dinheiro. Então, eu sou obrigado a fazer algo que dê dinheiro para que eu possa fazer dinheiro. Agora, eu tenho que também entender que o dinheiro do fundo é uma ferramenta. Sim. Que se eu perder essa ferramenta, eu perco minha condição. Então, por isso que é a função gestor financeiro. E como que o gestor do fundo ganha dinheiro? Justamente, ele ganha, no nosso caso, 20% de tudo que o fundo ganha. E como que o fundo ganha? Aí é que tá. Se é um fundo para real estate, para mercado imobiliário, ele ganha com o quê? Com compra e venda de casa? É o propósito do fundo? É esse. O propósito do fundo é comprar para alugar? Então ele ganha 20% dos aluguéis gerados. Diversificação. Por exemplo, a gente tem fundo de energia elétrica, de energia solar no Brasil. A gente tem um fundo de comprar, você conhece o pessoal, vocês trouxeram eles aqui, é muito legal, de comprar terreno no Brasil. Olha só como que um fundo é diferenciado. O fundo compra o terreno no Brasil, compra as placas, coloca lá no Brasil as placas, gera energia solar e vende para a padaria, vende para a igreja, vende para o cara. Esse dinheiro volta para a empresa que é dona do terreno, volta para os Estados Unidos e a gente paga o investidor aqui. Um ótimo investimento para quem quer ganhar dinheiro com um negócio que é do futuro e não tem que fazer nada. Não, e é um propósito. Aí como que a gestora ganha? A gestora ganha 20% daquilo. Então o fundo ganha uma taxa de performance sobre o dinheiro investido. E isso traz uma responsabilidade. Com certeza. Agora, ele tem que saber o porquê, para quê e por quê. Desculpa, o quê, para quê e por quê. E para terminar, eu acho que eu quero deixar o pessoal com uma história que eu gosto muito, que é a história que eu tenho para poder guiar as minhas decisões de investimento. Porque eu já perdi dinheiro. Quem não? Mas uma coisa que eu acho interessante, eu tive um cliente que falou assim, você já perdeu dinheiro, Álvaro? Eu falei, já, e muito. Eu falei, quer saber quanto? Ele falou, não. Porque o último cara que eu perguntei se perdeu dinheiro, ele falou, nunca perdi dinheiro. Aí, esse pode aí, ser a primeira vez comigo. Ele falou isso, Cara, eu não vou ser o primeiro na mão dele. Porque só quem já perdeu dinheiro sabe a dor que é perder dinheiro. Nossa. Só quem sabe o que é errar na administração. Por isso, por exemplo, eu falo de criptomoeda. Quem não se aventurou nas criptomoedas? Só que era um mercado totalmente sem regulatório. O Trump, eu achava bacana que o Elon Musk postava lá no Twitter o negócio. A Dogecoin ia lá em cima. Daqui a pouco caía tudo. Aí você fica assim, à mercê. Tô ao léu de um Twitter, né? Do cara fazer um. Mas eu quero deixar o pessoal aqui com uma história que vale para nossa comunidade, que é o seguinte: é o meu princípio de gestão, tá? Eu gosto muito de gerir os meus patrimônios nesse pensamento, que existe 3 tipos de semente. A primeira semente é a do alface. Você planta e come. A alface é assim. É rápido. Você bota ali, já está na terra. Então você precisa ter um dinheiro que você vai trabalhar, ele te gera um resultado, você come aquele resultado e acabou. A segunda semente é a do trigo. O trigo não dá na hora. Vai levar um tempo para dar. Mas quando ele der, ele vai te dar uma quantidade de trigo que você tem que comer uma parte e replantar outra. E existe a semente da árvore. Ela não vai te dar resultado na hora. Talvez demore até 5 anos para te dar resultado. Mas quando ela te der resultado, ela te dá fruto, semente e sombra. O problema é que todo mundo quer que a árvore nasça do dia para a noite. Na verdade, você tem que entender o seguinte: você que está me assistindo, de repente, todo mundo aqui, a gente tem a semente do alface. Está todo mundo trabalhando. Não pode parar de ter essa semente. Respondendo aquela sua pergunta que você me fez. Não pode, a gente não vai parar. Não tem um bilionário que você vê numa rede tomando água de coco na praia. Não tem.
Então você tem que ter sua semente de alface. Mas você tem que começar a pensar qual é a sua semente de trigo. Depende da sua semente de trigo. É um investimento que você vai fazer ali numa casa que você comprou de 100, de 200 mil, que você vai vender por 400 daqui a 3, 4 anos. Que você vai pegar esse dinheiro, vai comprar uma outra casa e vai pegar o dinheiro e vai... Tentar fazer duas, vai dar aquela melhoradinha. É o segredo. E tem que ter a semente da árvore, que é aquele investimento que você vai fazer. Por exemplo, esse fundo aqui, daqui a 5 anos, você sabe que o fundo vai ser vendido, esse patrimônio vai ser vendido e a sua cota vai valer 5 vezes mais, 2 vezes mais, no mínimo 2,7 mais. No mínimo. Então, assim, quando a gente olha para esse sentido, o nosso dinheiro passa a ter outro valor. Uma coisa eu aprendi com o meu avô: dinheiro não dá para guardar em colchão. Meu avô morreu e deixou muitos cruzados velhos dentro do colchão para minha avó, mas já era real a moeda. Perdeu tudo. Tudo. Uma riqueza que não valeu nada, porque o segredo dele era guardar dinheiro no colchão. Isso já era. Isso já era. Mas ainda tem muita gente Não, aqui. Aqui tem muita gente que faz isso. Aqui que faz isso. Agora, uma coisa que mudou minha vida é 5 anos. Cara, 5 quando você anos. olhar todos os meus investimentos, é 5 anos. É isso aí. Cara, a gente pode... Isso aqui é um assunto, cara, que a gente pode falar depois. Meu Deus do céu. Tem uma rede de ideias que dá pra trabalhar só em cima disso aí, né? Se a gente responder essa pergunta, o que eu faço daqui a 5 anos, ou onde eu vou estar daqui a 5 anos, já muda o jogo, já. É o que o Robert Kiyosaki fala. O problema do jovem é que ele acha que ele não vai ficar velho. Cara, e vou falar uma coisa aqui pra gente levar isso. O pensar como americano e agir como brasileiro não é só aqui nos Estados Unidos, não. É no Brasil. Porque o rico, eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro rico, ele fica mais rico na crise e o pobre fica mais pobre na crise. O pessoal fala, como é que... Porque o rico, na crise, ele tira o dinheiro do Brasil. Ele traz pra fora. Enquanto o dólar tá baixo. Enquanto o dólar tá baixo. Ele pensa como americano. Então ele investe no imobiliário americano, ele investe nas ações americanas, ele faz... Quando o dólar tá alto, é porque o Brasil tá onde? Tá na crise. Ele leva o dinheiro lá. Aí o cara tem 2 apartamentos, o cara tá apertado, o que ele faz? Vende um barato. O cara que levou o dinheiro pra fora, só com a valorização, ele já traz dinheiro, mais dinheiro. Então, quando a gente, no Brasil, a gente pensa como americano e age como brasileiro, desprevido, guerreiro, lutador, a gente começa a entender que a gente pode viver no Brasil com qualidade. Eu tenho hoje clientes que todo o investimento dele tá aqui com a gente. E ele tá lá no Brasil, num apartamento de frente pra praia. Quando o dólar tá lá em cima, ele fica até feliz. O povo brasileiro fica todo triste, né? Nossa, tá subiu feliz. aquele... que Então, maravilha. assim, é uma conversa muito longa. E eu vejo que tem muita coisa que tem que mudar na nossa cabeça, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, de que o cara pode ir embora, o cara tá com a casa de aluguel, o que eu faço? Quem vai cuidar da minha casa? Vai ter um oportunista? Minha empresa? Quem vai cuidar da minha empresa? Então tem muita coisa que o cara começar a pensar um pouco em investir e começar a ganhar mais com investimento, de repente vale mais a pena ele ir embora e ter um dinheiro aqui em dólar do que ele ficar aqui preocupado, ou então ele ir pro Brasil e levar tudo para lá e de repente o dinheiro Lá dele acaba, né? não vale sem, nada. Sem falar a facilidade que você pode ter uma conta aqui. Por exemplo, você tem a sua empresa, você deposita na conta dele e lá do Brasil ele já faz essa transferência direto. Então, só busca informação mesmo. Cara, vou falar para você, o problema hoje é as pessoas não buscam informação. Exatamente. Sua empresa, o nome dela é? Naves Invest. Naves Na verdade, Invest. na verdade, a empresa é Naves 360. Debaixo da Naves 360 nós temos vários fundos. A Naves Invest é um, G7K, nós temos o Energy, o Seeds of Energy. Tem vários fundos debaixo que a gente tem hoje gerido, graças a Deus. E a Naves 360 tem esse propósito. E muita coisa vindo aí. A gente vai... Depois eu quero, bacana, vou voltar de novo aqui. depois eu quero ter a oportunidade até para falar do consórcio. Que legal. Tem muita coisa aí para surgir. Cara, para não ficar tão longo, porque tem muita coisa pra gente falar sobre isso, eu quero te agradecer aí porque hoje você deu muitas informações, não só como gestor para você, para sua empresa, cara, você deu muitas coisas aqui, informações que a pessoa ela pode parar, pensar, analisar e começar de vida, né? Qual que é a direção que eu vou começar a fazer. Então, muito obrigado por essas informações e também compartilhar a sua experiência. Que, cara, sinceramente, cara, eu sou muito grato por esse programa, que quem ouve lá fora fala assim, cara, eu ouvi isso daqui e mudou meu pensamento. Várias pessoas já ligou, então, obrigado pelo seu tempo que você colocou aí e
Putz, cara, só quem vai ver esse vídeo aí entender, mano, vai mudar a história da família deles, meu. Ô, Van Clay, Sério. Opa! vai rolar aquele momento ou não? Rapaz, aquele momento ele é de lei, né? A gente nem falou pra ele, não. Explica pra ele. Ixi, ó, agora explica ele pra caiu numa agora. Vixe. Enquanto eu vou pegando aqui, vai explicando pra ele. Ó, é o seguinte, a gente tem um momento aqui, que é um momento de perguntas. E o convidado ele é obrigado a responder algumas perguntas no meio de última hora. Obrigado, já viu o negócio. Não tem como acabar agora? Ó, só que tem um negócio, são só perguntas da quinta série. Nossa, aí pegou pesado. Facílimo. Coisa fácil. A gente tem, não, coisa baba. A gente tem um ranking, tá precisando fazer um update do ranking, né, Rafael? Tem ranking? que fazer, Tem cara. um ranking Tem aí. ranking. Ó, quem tava em primeiro é um amigo nosso, Elmer. O Elmer tava em primeiro? O Elmer tava em É. primeiro aí, não sei como é que tá agora. Tá vendo aqui na tela? Então, Já tá aqui na tela. Então é o seguinte, nós Perguntas da quinta série. temos 15 perguntas e você vai escolher, são 10. Ok. A gente vai anotando aí e vamos ver como vai sair Álvaro Wilson. Vamos Se lá. for de gestão, como diz, tava tranquilo. Mas como no Brasil não ensina gestão, Sei ferrou. não, temos de matemática aí. O tema da quinta série não era emoção. Então vamos lá, qual que você Escolhe o escolhe número aí? aí. Vamos Cara, isso aqui é começar. só pra diversão, tá? Vamos lá, pra divertir. 7. 7. 7. O cara já foi já na Quantos sete. oceanos existem no mundo? Ah, você já viajou pela Europa. Putz, cara. Oceano Atlântico, Pacífico. Oceano. Quantos oceanos? 5. Aí, Será? 5. Será que acertou? Vamos Será? ver. 5. 5, é isso aí? Tá aí, ó. Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Tô indo bem. Antártico. Antártico, vamos lá. Também E- pegou o número 7 da 100%, perfeição. tá com 100%, hein? Ó o Luca aí, ó. Ó, Olha aí. já tô chegando lá. Vamos lá. Qual que é a Vamos. próxima? 14. 14. Vamos em múltiplos. Ó. Qual é o maior oceano do mundo? Pacífico. Esse aí tava. Vamos ter que passar pra sexta série, Rafael. Pacífico. Nossa. Olha aí. Olha aí. 2 acertos de 2. Apesar que eu era do fundão, hein? Ah, ó. É, da bagunça. 2. 2. Vou mudar um pouco o múltiplo. Quanto é 25% de 200? Pô, aí tá. Poxa, mano. O seguinte, se o cara errar essa aí, ó, ninguém liga pra ele mais aí. Ué? não. 25% de 200. Tem que pensar, porque pode ser pegadinha. Tem Não, quinta série. 25% de 200. É 50. E a resposta eu apostava todo o meu Exato. patrimônio no Álvaro nessa. Tô indo bem, né? 3 de 3. 3 É quantas que eu tenho que responder? São 10. São 10? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos de 10. 10. Esse aqui é o problema. O cara começa a ganhar confiança. É, Mercado começa a financeiro, empolgar, né? Começa a ganhar confiança. O cara começa a falar, agora tô arrebentando. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Facílimo. Vênus. Não. Vamos lá. Ai, peraí. Tinha uma musiquinha que a gente cantava. De musiquinha eu não lembro dessa aí, não. Tinha uma musiquinha. Agora eu lembrar a musiquinha que era Mercúrio. Mercúrio? Nossa, pensei que ele... Vamos lá. Vai, eu vou errar. Mas... Pensei, essa ele acertou de novo. Mercúrio. Não, Você falou Vênus, Não, mano. é porque eu lembrei da Agora musiquinha. você tem 1 milhão. Se você continuar, você vai ganhar ou vai perder tudo 1 milhão. Rapaz, você sabe que até nisso você vê se se assemelha. O cara começa a ganhar muito dinheiro, o cara fala assim, agora eu tô arrebentando. Aí Vambora. se ele acertar uma na sorte aí, pronto, ele fala, tá comigo. Agora eu sou o bom. Vamos lá agora. 4 de 4, cara. 4. Qual que é a próxima? 12. 12. 12. Quantos lados tem um hexágono? Putz. Poxa, mano, tá... 8. Não, hexágono não, desculpa. 10. 10. Vamos lá. Será que você... Será? Essa aí é... 6 lá. Você não acompanha futebol, não? Não, desculpa. Tem que ser... eu tenho que errar, senão fica... Ele acompanha o mercado futebol, velho. Ele acompanha as hexágono. bets. Você sabe que tem 10 lá? Caramba, o tetra é... Que time que você torce? Eu, tem que falar? Ah. Atlanta United. Você sabe quanto que é 10 lados? 10 lados? São 10 lados. Não, Beca.
Decágono. Decágono. De deca. Você sabe quanto que é 10 lados? Eu sei. Cara, 10 lados, velho. Cara, Essa aí até agora eu ia acertar Não, o todas. problema é esse. Você começa a acertar muito, Confiança, você começa né? a ficar Tem muito que sair mais da operação, receoso. né, Eu acho que você fez um curso com coach, hein? Vai entrar nesse detalhe. 4 não. certas e uma errada. 4, já foi 5. Vamos lá, mais Tem 5. Vamos pro 5, então. 5. 5. Meu Deus. Um trem elétrico está indo para o norte a 80 km por hora. Para que lado a fumaça vai? Ué. Lê de novo. Um trem Mas é elétrico, elétrico, não tem está... fumaça. Olha aí. Ih, rapaz, será que o cara pegou? Eu Não. sabia que vinha. Você tava esperando a pegadinha. Eu tava ali Você pensando achou que tava alguma- nos 20% ali? tava- Não, só da fumaça. Então, 5 acertos e um erro. E Um um erro. erro. Então eu tô indo bem. Porcentagem tá boa. De... Tá boa, boa, tá boa. Já tá no top 5. Já tô no top 5? Já Já. tá no top 5. Deixa eu tomar cuidado agora. Eu acho que o pessoal não escolhe esse número, eu vou escolher 13. 13. Eu acho que menos pessoas Não tem escolhem. nem elevador aqui com 13. Qual é o único órgão do corpo humano que pode se regenerar sozinho? Unha. Cara, eu também acho que é a unha. Não é. Não é não? Tá errado essa. Não. Já foi, já respondi, né? Qual que Já é? foi. Qual que é, Jay? É porque... Ah, É. pele. Não é a unha? É a pele. A pele? Não é. O Fígado. Pô, É por isso que a gente Olha só, gosta de... Cara, isso é mentira. Tem Isso aí tanto é nego, pegadinha, tem hein? tanto Não nego é? bebendo lá e perde o fígado, velho. É, coisa mas demora, velho. demora. Você é doido. Cara, ele regenera, mas fica fraco. Tá, mas daí tinha que ser o tempo Essa eu que aprendi, regenera. essa eu aprendi. Não sabia. Por isso que esse número não dá pra escolher, tá vendo? Aí, foi o Tá vendo? Me jogou, Você jogando. ainda falou, ninguém escolhe. Ninguém Tá aí o por porquê, isso. ó. Quem vier aqui já fala, não escolhe o 13. 5 acertos, 2 errados. Falta Falta quanto? 3. 3, então vamos de 11. 11. 11. Que gás os humanos exalam ao respirar? H2O. Não, H2O. É oxigênio. É o... Ó, né? Oxigênio vale, seria O2, né? O2. É. Errou, Era- mas foi ótima a Errou. resposta. Carbono. Gás carbônico. Que exalam. Exala. Ah, a gente pegadinha. inspira Tá vendo? Eu entrei num negócio de a confiança. confiança. Tem que voltar, retrai. Olha, cuidado aí. Você tá, Pisa agora, Você tava peraí. indo no rumo da primeira. No ali. final, nós vamos oferecer um curso de coach pegadinhas da 5ª série. Próxima. Como vencer Calma aí, a pegadinha? foram- É. Já foram 8. Faltam 2. Tá, mas quantas eles acertou? Eu me perdi Ele agora. acertou 6. 6, ok. E 2 Ô, Eu Rafael, não tô contando, hein? traz o caderninho de o bloco de caderninho, por favor. Bloco de caderninho pra quê? Ai, pra anotar, pra você não ficar perdido aí, mano. Eu tô operando aqui, eu tô contando. Vamos lá. Então, eu tenho mais quantas? Tem mais 2. Duas. Pera aí que eu voltei aqui. 2. Então, deixa eu escolher aqui. Que dia que é o seu aniversário? 15. Olha lá, dia 15. Ixi, isso aí é pegadinha, viu? Nossa. 15. 15. O primeiro foguete a levar um satélite ao espaço foi lançado por qual país? Isso aí depende de qual filme que você assistiu. Boa. Você depende da teoria da conspiração que Cara, você acredita, né? Não, tô falando de filme. Tem um filme que prova mesmo que a Rússia foi o primeiro. Olha aí. Mas os Estados Unidos, né? Não, peraí. Já foi. Ixi. Estados Unidos. União Soviética. União Soviética. Você Você não ia falar o quê? acertar. Você Eu ia ia falar falar o quê? Sputnik. Sputnik? É. É porque não tava ali, o foguete de satélite, não Você foi sabe da que Lua. eu ia pensar no Sputnik e falar Rússia. Não é, porque o Sputnik foi o primeiro foguete de satélite. Os Estados Unidos foi o primeiro a chegar na Lua. Na Lua. Segundo eles, né? Tá vendo? É Igual. responder rápido, não pode, tem que pensar. Eu tava indo bem, Mais pensando. mais uma já. Agora eu vou parar, vou demorar um pouquinho. hein? Agora desceu já pra $5. 8. De William. 8. Eu vou pensar um pouquinho agora. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Dom Pedro I. Dom Pedro I, Rafael? Vamos ver aqui. Será? Dom Dom Pedro Pedro I. I. cara. Por isso Cara, que foi o primeiro. Foram 7 acertos, Foram 7 a 3 6 errados. erros. 3 Muito erros. bom. Eu tô Foi bem, achando. foi bem, foi bem. Top 3, eu tô achando que você pegou ali. É, foi bem. fácil. Será que eu peguei o Elmer? Rapaz, o Elmer, ele participou de uma com opções de resposta. E É tava, porque foi primeiro, eu e acho. tava ele e a Michelle. Tava em 2 ainda.
Tava em 2? Aí tem gente falando que não valeu. Eu falei, Quer dizer pô, que eles tinham opções de escolha? Tinha opções. E eu Isso fui tinha. aqui sem opções. sem opções. Gente, o site da nossa empresa. Pô, acertar Isso aí, sem ué. opção, Sem cara. opção é mais difícil. É mais difícil. O pessoal acha que é facinho, mas Não, gente. dá uma embaçada, não é não? Dá porque isso aqui vira viral, né? O cara fala uma besteira aqui. Isso aqui vira um viral que você nem imagina. O cara vai chegar lá e falar, pô, cara, como é O que... percentual de gente, de aluno da quinta série que era CDF, a maioria era do fundão, pô. Não, eu era do fundão, declarado. Quem era CDF? Virei presidente do Grêmio. Pro pessoal, pra poder defender o fundão. Nossa, Deus do céu. Aí valia uma conspiração ali. Ali era... A galera do fundão falou, a gente tá apanhando muito aqui das professoras, tem que... Aí eu fui presidente do Grêmio. Pra ir lá na diretora representar, ó. Estão deixando muito passar no... Meu objetivo na quinta série era sair da aula, cara. Seja pra fazer futebol, cara. Seja pra qualquer coisa. Tem que falar com a diretora, eu vou lá dar um recado lá. E a gente aprendeu, né? Porque aí, isso aí foi o resultado aqui. Você foi bom, velho. Acertou 7, cara. Aprendeu, foi bom. Pô, brigadão ter vindo aí, foi muito divertido, cara. A gente aprendeu muita coisa. Eu acho que, assim, o cara que assistir esse podcast, ele vai tirar muita coisa legal, que pode, assim, realmente o cara, pô, isso aqui eu vou mudar o jeito de eu pensar, vou procurar mais a respeito. A gente pode ter dado um gatilho ali pro cara aprender. Então, obrigado por ter vindo aí, foi um prazer, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Tenho que falar aqui que isso aqui não foi nenhuma sugestão de investimento, senão daqui a pouco, né? Tem que ter o disclaimer, gente. Eu sou obrigado por cada SEC. Disclaimer, não foi nenhuma opção, não foi nenhuma sugestão de investimento, mas se servir aqui, agradecer, tá? Muito aqui, foi muito legal mesmo. E o que a gente quer é transbordar aqui na comunidade, fazer com que o pessoal entenda que a gente não vai viver só hoje, a gente tem que viver muito. E agradecer aqui ao pessoal da produção, que foi me trouxe aqui umas lembranças aqui da época. Ficou muito legal aqui. Obrigado, tá? Obrigado e tamo aí, Jay. Isso aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu.